Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio de podcasts aqui do meu canal do YouTube. Lembrando que, além de disponibilizar para vocês toda quinta-feira novos episódios aqui no YouTube, também toda segunda-feira disponibilizamos o mesmo episódio no Spotify. É uma maneira de você poder utilizar esse recurso para consumir esse conteúdo enquanto você estiver se deslocando para o trabalho, enquanto estiver fazendo uma esteirinha na academia, uma bicicleta, porque o nosso dia a dia é tão corrido que otimizar, né, poder pegar um momento desses em que você tem aí uma meia horinha e poder consumir um conteúdo que pode lá na frente ajudar você no seu projeto de mudança de estilo de vida. Isso é o que todo mundo, né, todo paciente, todo nosso seguidor que busca esse envelhecer com mais saúde, é o que essa pessoa tem que buscar. A palavra-chave de tudo, a única coisa que pode ajudar, informação. E é para isso que estamos aqui hoje, é para isso que eu tenho esse podcast aqui, que eu trago convidados escolhidos a dedo. Se vocês analisarem, já são 35 episódios de podcast e nenhum deles a gente veio aqui bater papo furado e não trazer conteúdo que pudesse agregar na saúde de vocês. E vocês vão ver que o convidado de hoje aqui, ele vai agregar demais. Por quê? Porque quem é que hoje já está com a vida ganha? Quem é que não precisa trabalhar? Pouca gente, né? Então, no mercado de trabalho, ou você é funcionário ou você é patrão, né? Você está trabalhando de alguma forma, né? Ou você é autônomo, e como autônomo, o que você é? Você é o teu patrão e o teu funcionário ao mesmo tempo, né? Ou seja, é difícil fugir de uma condição dessas. E aí, o bate-papo de hoje vai ser muito legal, assim, para entender o que a gente pode fazer, como utilizar estratégias e ferramentas para otimizar a saúde na empresa. Vocês vão entender um pouquinho. O papo parece meio louco, né? Por quê? Porque é um conceito diferente, que pouca gente se preocupa, é algo que não é corriqueiro, não é normal, e é por isso que eu trouxe aqui hoje esse nosso convidado. Antes de apresentá-lo, vamos começar aqui com os agradecimentos, né? Agradecer imensamente a Aqualive Group, a empresa que fornece água de qualidade para a Clínica da Lelast, aqui de Porto Alegre, para a Clínica da Levita, em São Paulo, tanto para os colaboradores, funcionários e também para os pacientes. É a água que me hidrata há, acho que mais de 10 anos já, e que está apoiando, está acreditando nesse nosso projeto aqui. Então, Aqualive Group, muitíssimo obrigado por estar conosco nesse projeto de podcasts e também agradecer os nossos seguidores, que são as pessoas que fazem com que isso aqui possa ser possível, né? Não ia adiantar de nada publicar vídeo aqui se não tivesse alguém para consumi-los e principalmente para comentar. Gostamos muito dos comentários porque é com o seu comentário que eu vou saber se eu estou indo para o caminho certo, para o caminho errado, se os convidados estão sendo bem escolhidos, se o bate-papo está bacana. Então, peço que, além de dar aquela curtida, deixa o seu comentário abaixo aqui. Não tem problema se for crítica, tá tudo certo. A gente cresce em cima do seu ponto de vista. Eu quero dizer, o teu ponto de vista aqui. Tá indo legal? Não tá indo legal? É a partir daí que a gente sabe que rumo tomar. Bom,
Feita essa introdução aqui, eu vou chamar para os estúdios da ProHub. Seja muito bem-vindo, Michael Parnov, o homem da saúde. O homem da saúde é bom. Obrigado, viu, doutor, pelo convite. É isso, cara. É uma felicidade estar aqui, já te acompanho há bastante tempo. E acho duas coisas muito legais assim na tua história. Primeiro, a causa, né? A forma como tu trabalha e como tu lida com saúde, e não só com doença, etc e tal. E segundo, teu dom como comunicador e orador. Então, não é comum. Obrigado. Não é comum ver isso em médicos, né? É uma profissão que você vê muitos speakers, mas eu te admiro muito por essa habilidade também, porque tu falou, né, o objetivo aqui é trazer informação. E quando a gente começou a construção da IDEA, a gente queria falar de prevenção em saúde, e não de doença e por aí vai. E a gente descobriu que a primeira etapa de prevenção, ela não é mais hospitais, mais médicos, mais consultas. Ela é conhecimento e informação. É a primeira etapa, que gera autoconhecimento. Então aqui, esse podcast, esse conteúdo, ele é a primeira etapa de saúde preventiva. Então tem tudo a ver com saúde isso aqui. A gente falar aqui sobre esses temas não só de doença, tratamento, remédio, etc. É o primeiro passo para as pessoas poderem viver mais e melhor, que é a missão da nossa empresa. Né? Muito bem, já que você já fez até essa bela introdução, agora, como todo... Eu sou muito... Eu gosto muito de rotinas na minha vida. E o nosso podcast aqui, ele segue algumas rotinas minhas. Uma delas é... Todo convidado, ele tem que começar aqui se apresentando. Legal. E eu quero saber, então, quem é você e em que momento... É uma curiosidade mesmo, porque isso até nas tuas redes sociais você nem traz essa informação. Em que momento, como foi que você despertou para formar uma empresa, né, trazer uma empresa para o mercado que tivesse essa abordagem inovadora? E me conta um pouco dessa empresa. Legal. Então, primeiro, eu sou o Michael Parnov, eu sou um dos fundadores da IDEA Saúde, estou lá como CEO desde a fundação. Eu tenho 33 anos, já estou no mercado de trabalho há 21 anos, comecei a trabalhar com 12 anos de idade, nunca mais parei. A IDEA Saúde é meu 9º negócio, então, ao mesmo tempo que eu tive vários negócios, eu fui um cara de mercado corporativo, eu trabalhei na Apple, na Dell, na General Electric, e sempre tive esse contato muito próximo com o empreender. A área da saúde me chamou a atenção por vários pontos, Samuel, vários pontos. Um deles, a minha mãe é técnica de enfermagem. Então, minha mãe trabalhou 30 anos no mesmo hospital, trabalhou com um dos médicos mais respeitados aí do mundo, que é o Dr. Camargo, que fez o primeiro transplante de pulmão na América Latina. Então, eu cresci muito próximo dele, Dr. Felicetti também, que até hoje está na Santa Casa aqui. Então, conheci eles de maneira muito próxima. Minha mãe fazia parte da equipe, era muito amiga deles. Os meus padrinhos trabalham no clínicas, um como farmacêutico, outro como enfermeira. Então, eu cresci muito próximo nessa área da saúde. Então, eu vivi muito tempo dentro do hospital, que era minha mãe só. Então, às vezes, para ir para o trabalho, ela tinha que me levar junto, para levar para outro lugar. Então, eu convivi muito próximo dessa realidade. Passa um tempo, eu sou contratado pela General Electric e vou comercializar ressonância, tomografia, os equipamentos de diagnóstico por imagem. E ali eu pude conhecer muitos dos bastidores do mercado de saúde. Eu conheci muito médico, muita clínica, muito hospital. Então, um dos hospitais que eu atendia é o Hospital de Câncer de Barretos, que é hoje o Hospital do Amor, que é um mundo à parte, assim, quando a gente fala de tratamento de câncer. E conheci os bastidores. E aí começou a me despertar duas coisas. Primeiro, o mercado de saúde. O mercado de saúde, como business no Brasil, ele é gigantesco. Quando a gente olha que só 20% dos brasileiros têm acesso à saúde privada, os outros 170 milhões estão descobertos. Ou pelo SUS, ou eles têm que pagar de alguma maneira particular, enfim. Mas o acesso é muito restrito, não é democrático o acesso à saúde no Brasil. Então, se eu criasse uma empresa que eu pegasse 1% desse mercado, eu estou falando de quase 2 milhões de pessoas. Então, qualquer coisa que faz em saúde no Brasil como negócio é um baita do negócio. Mas o ponto principal foi... Eu cresci dentro de uma família que falava muito sobre saúde, né? Formações em saúde, cresci próximo a médicos e tudo mais. E mesmo assim, sempre foi uma dificuldade cuidar da saúde. E aquilo começou a me despertar. Por que é tão difícil cuidar da saúde? Por que as pessoas mesmo tendo acesso, por que médicos, profissionais que estão dentro do hospital, que têm a formação de 5, 10 anos em saúde, têm dificuldade em cuidar da própria saúde? E ele começou a me despertar assim, para entender como é que funciona essa máquina, onde é que está o problema, por onde eu posso começar.
Eu não quero criar um negócio para tratar doença, eu não quero tratar um negócio para vender mais remédio, ou para vender mais cirurgia, ou para vender mais tratamento. Eu quero que as pessoas possam viver mais e melhor, e essa é a missão da IDEA. A gente vai fazer pesquisa. 2019 todo, depois que eu saí da GE, vou fazer pesquisa. Vamos entender esse mercado. A gente fez uma pesquisa perguntando várias coisas. E aí, entre elas, deixa eu voltar um pouquinho na construção do raciocínio. Quando eu falei aqui de saúde preventiva, né? Eu falei, eu quero que as pessoas se tratem antes de terem a doença. E eu fui ver quais doenças mais matam no mundo. São 5 delas. Doença cardiovascular, AVC, diabetes, câncer de pulmão e câncer de mama. A cada 100 mil mortes, 70 mil são por uma dessas 5 doenças. O que chama atenção nessas 5 doenças? Todas elas poderiam ser prevenidas. Porque as pessoas estão morrendo de uma doença que pode ser prevenidas e estão morrendo de maneira precoce por essas doenças. E aí que eu fui entender que a primeira etapa de saúde preventiva ela era conhecimento e informação. E aí vem outra pergunta. Quem no Brasil deveria ter acesso às melhores informações de saúde? Se a primeira etapa é prevenção. Quem paga por um plano de saúde? Você está pagando por um produto que é para cuidar da tua saúde, que se diz como um plano de saúde, ou tu deveria receber um plano para a tua saúde, né? É que o nome tá errado, né? É um plano de doença. Exatamente. E aí, eu falei, mas vamos ver então como é que é o nível de conhecimento desses usuários do plano de saúde. E a gente fez uma pesquisa. E chamou muita atenção, assim, os dados da pesquisa. Alguns deles, assim, que a gente sempre usa quando eu faço pitch ou quando eu conto um pouco da história da IDEA. Somente 19% das pessoas que têm plano de saúde cuidam da saúde de maneira preventiva. Então, pega Brasil, 210 milhões de brasileiros, só 20% tem plano de saúde. Desses 20%, só 19% cuidam de maneira preventiva. É nada. É nada. É 4% da população brasileira. É nada. 64% não sabem o que é o check-up. Que médico visitar, que exame fazer, por onde eu começo. Não sabe, não tem informação nenhuma. Não sabe nem por onde começar a buscar essa informação. E o dado que eu chamo do hack do sistema, assim como o Uber hackeou o modelo de mobilidade, o Airbnb hackeou o modelo de hotelaria, Nubank financeiro e por aí vai, eu perguntei, para quem tem plano de saúde, em uma palavra, o que significa ter plano de saúde? Qual palavra tu acha que a pessoa mais respondeu? Prevenção, não? Para quem compra o plano de saúde, ela compra pensando no quê? Qual é o valor que motiva ela a comprar o plano de saúde? Em uma palavra. Economia, não? Quase isso. Segurança. 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 A maioria esmagadora respondeu segurança. Então, a pessoa não compra o plano de saúde pensando em cuidar da saúde ou em ter prevenção. Ela quer segurança. Qual é a segurança? Porque quando ela precisar do hospital, ela não precisa pagar muito. Exato. E aí eu brinco que, na verdade, não é um plano de saúde. Ele é um consórcio de doença. Como é que funciona? Paga todos os meses, igual um consórcio, de repente ter sorteado pela tua doença grave no futuro. E o brasileiro enxerga o plano de saúde como um cartão Black Infinity de um banco. Porque ele pensa o seguinte, eu não vou fazer nada. Quando eu quiser comprar com o meu cartão, quando chegar a minha doença grave, eu vou lá no hospital, passo meu cartão Black e sou tratado. Furo a fila, não preciso ficar na fila. Exato. Sou colocado em primeiro lugar. E aí qual foi a conclusão que a gente chegou? Que a maioria das pessoas não tem medo de ficar doente. Quem tem medo de ficar doente cuida da saúde. As pessoas têm medo de ficar doente e não tem recurso financeiro para bancar o tratamento. Faz todo sentido isso, né? Então, no fim do dia, não é sobre saúde, é sobre dinheiro. E aí vão pegar o plano de saúde e vão olhar para uma ótica financeira. É um péssimo produto. Ele não rende, a cobertura é pouca, ele é caro. E aí, olhando para o cenário, isso em 2018, a gente começou, eu e meu sócio, a começar a debater sobre isso. Em 2018, a gente olhou assim, cara, tá ficando cada vez mais caro o plano de saúde, tá tendo cada vez menos cobertura, os profissionais de saúde envolvidos estão recebendo cada vez menos e a população está ficando cada vez mais doente. Como que essa conta vai fechar? Só vai piorar. Só vai piorar. Vai entrar em colapso. Isso em 2018 a gente começou a falar. 2023, prejuízo, reajuste recorde, as pessoas doentes pra caramba. Veio a pandemia ainda para ajudar. A pandemia foi o pontapé. Acelerar esse processo todo. E aí que a gente decidiu, cara, a gente precisa mudar essa cultura. E aí a gente entra nessa maluquice de vamos mudar a cultura do Brasil pra gente olhar mais pra prevenção do que pra doença. Vamos fazer as pessoas enxergarem saúde como investimento, não como custo. E tem uma frase que eu sempre falo, que eu digo o seguinte, chegou o final do mês, sobrou R$1.000 pro cara. Pô, sobrou R$1.000 esse mês. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou comprar mais 10 cotas de um fundo imobiliário na minha assessoria de investimento, ou eu vou pagar por um personal trainer, ou eu vou comprar produtos da Essential para poder me cuidar melhor. Porque isso aqui, investir
na prevenção, no produto de qualidade, no personal trainer, é um investimento tão bom quanto fundo imobiliário para te dar uma segurança financeira lá no futuro. Então, essa lógica, a gente enxerga a saúde como custo. Numa planilha financeira, quando você coloca lá plano de saúde, você não coloca em investimento. Você coloca em custo. Automaticamente, eu trato a saúde como custo. E custo a gente quer fazer o quê? Quer cortar, né? Investimento a gente quer cada vez mais. E aí, essa lógica, essa cultura está errada. A gente pode entrar na teoria da conspiração, etc., mas não é o caso. E o que a gente pensou? A gente quer mudar a cultura. A gente começou como uma empresa B2C. Então, a gente era uma empresa que vendia para o consumidor final. Eu tinha cliente no Rio de Janeiro, em Manaus, em João Pessoa, em Porto Alegre, em Canoas. A gente começou a pensar, porra, primeiro que o custo de aquisição é alto para ter um cliente desses. Segundo, eu não vou mudar uma cultura se eu começar a pegar clientes muito pingados nesse sentido. Com pouco caixa, né? Que a startup começa com pouco caixa. E se a gente montasse esse produto para as empresas? O ambiente molda o indivíduo, certo? Perfeito. As pessoas passam a maior parte do tempo delas dedicado aonde? A empresa. Ao trabalho. E se aquele ambiente de trabalho for um ambiente saudável? Será que ele não vai mudar aquele indivíduo? E aquele indivíduo vai replicar essa cultura para sua casa, para os seus amigos e por aí vai. Então a gente viu que fazia mais sentido a gente começar a mudança cultural dentro de uma empresa, onde aquela empresa poderia ser um motor de transformação social de como que poderia ser uma sociedade mais saudável. E aí começa a história da Índia com as empresas. E a gente vai por esse caminho de mudar uma cultura de saúde, trazendo informação para as pessoas, trazendo uma visão diferente de que saúde é mais do que medicina. A saúde não está no consultório, a saúde está na tua cozinha, no teu Spotify, na tua Netflix, nas tuas relações, no teu trabalho. Tudo isso é saúde. A gente acha que saúde é ausência de doenças. Só que pessoas que nascem, às vezes, com uma condição, ou têm uma condição, uma doença, ela pode ter qualidade de vida. Ela pode ser saudável também. Então, desmistificar o que é saúde, o que é doença, não associar uma coisa a outra, é um caminho que a gente acreditou que seria o mais plausível para mudar essa cultura de fato. Né? Ô, Michael, só acho o seguinte, cara, a primeira vez que tu vem aqui no meu podcast, tá? E tu chegar aqui já mentindo é uma coisa feia, tá? Você falou ali o quê? 33 anos? 33 anos. Com todo esse conhecimento, 33 fala anos. a verdade aí. Tem uma alma idosa aí dentro aí, cara. Pior que tem, cara. Eu durmo cedo, não gosto de festa. Tem um senhor que habita em mim. Eu te dizer uma coisa, eu fiquei aqui impressionado com toda essa linha de que você trouxe de descriar crenças limitantes, assim, né? Essa coisa do que serve, para que serve um plano de saúde. É isso aí. O que você aposta no teu plano, né? Qual é o objetivo pelo qual você aluga Exato. um plano de saúde? É incrível, cara, porque assim, até te agradeço por estar aqui, porque às vezes eu começo a achar que eu sou louco, sabe? Agora eu vi que eu até posso ser, mas tem mais gente louca. Tem mais gente. Porque é tudo como eu enxergo. Eu falo, cara, tem alguma coisa errada. Como é que as pessoas não estão enxergando isso? Eu tenho um episódio que eu sempre conto, sabe? Eu tava, como startup, eu fico conversando com um fundo de investimento para atrair investimento, rodadas e etc e tal. E numa das conversas, eu tô explicando toda a tese. Não, daí eu acho que isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tô explicando assim, empolgado. O cara assim, para. Eu falei, o que houve? Parece um esquizofrênico falando, isso não vai dar certo. E aí eu, tá, beleza. Formata melhor o teu negócio, outra hora a gente conversa. E aí a gente capta com outro fundo de investimento que entendeu o que era a tese. E até hoje o cara manda mensagem querendo, pô, quando tiver uma cota aí... Perdeu o time. Mas é difícil essa... E imagina tu, assim, que tá há mais tempo que eu falando sobre isso. Então agora tá começando a ficar um pouco mais... Acho que a pandemia, ela ajudou bastante nessa conscientização do que é a saúde. Porque as pessoas que mais sofreram com a pandemia foram as pessoas que menos tinham condições saudáveis. Comorbidade, sedentarismo, obesidade. Isso tudo contribuiu para que as pessoas que tiverem Covid ou falecessem ou que tivessem um rebote pior assim da doença, né? Então aí eu acho que começou um pouco dessa conscientização, né? Mas, como eu te falei, assim, eu te admiro há bastante tempo, já te acompanho há bastante tempo. A gente tem alguns amigos em comuns que falam, pô, tem que conhecer o Dr. Samuel, E também que a gente teve a oportunidade de se conhecer aqui para trocar essa ideia e a partir de agora poder levar essa mensagem para o mundo, né? E que baita oportunidade, que eu já estou aprendendo aqui contigo, estou aprendendo até você me deu recursos para eu usar na minha fala. Ah, que legal. Vou copiar, vou plagiar, mas vou dedicar a você tudo, não, tá? Não é plágio, tá tudo certo. Falando em dedicar, eu preciso fazer um agradecimento aqui, que é o meu barbeiro, o Gui, da Grato Barbearia, que ele falou, cara, não tem graça tu ir lá com o cabelo na régua, a barbinha feita e não me dar o crédito. Então, Gui, obrigado aí pela moral. Ô Gui, ó, só tá podendo acontecer aqui hoje por causa do
do pente fino que você passou aí, viu? Bom, vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa, porque você apresentou um pouco... você não apresentou tua empresa, você apresentou como ela surgiu. E depois eu vou querer saber como... o que você faz exatamente, tá? Mas aí eu já vou falar aqui de antemão que, cara, você tem que cuidar para não adoecer, tá? Por quê? Porque você se meteu num negócio que vai te estressar demais, né? Porque Já estressa. Já estressa. Já estressa. Porque eu tô te ouvindo e eu tô pensando um pouco no meu dia a dia, tá? Porque assim, era tão maravilhoso 12 anos atrás, quando eu tinha um consultório, uma secretária e só. Era eu e ela, tá tudo certo. Eu até podia escolher bem. Cara, eu só preciso de uma secretária. Então, assim, eu escolho bem quem é ela. Porque dá para escolher, né? Então, eu tinha uma secretária que ela seguia muito dessa linha da saúde. Ela vivia, ela acreditava no que eu fazia, no que eu faço no meu consultório. Só que, como todo negócio, a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, eu tenho 10 secretárias na clínica. Nossa. Então, assim, a gente tem 10 secretárias, a gente tem 2 técnicas de enfermagem, tem assistente de dentista lá, técnica de higiene dental, eu tenho gerente. Cara, virou um negócio. Então, é uma empresa. Hoje eu tenho uma empresa, entendeu? E assim, isso que você traz, que é o teu objetivo com a tua empresa, ela é muito inteligente. Por quê? O que eu percebo? E às vezes é difícil não brotar uma raivinha dentro da gente, porque assim, todo mundo tem Instagram hoje, né? Aí eu sigo lá minhas funcionárias e tal. Aí você olha assim num domingo, ela tá lá postando aniversário, não sei do que, festa, e comendo torta, bolo, cachorro, aquela mesa cheia de porcaria e refrigerante. Na segunda-feira vem a mensagem: não vou poder trabalhar hoje. Estou com diarreia. Vou no médico. Aí você fala: filha da mãe. Eu vi isso acontecendo. Ontem tava lá. Tu achou que tu ia comer aquilo tudo, que nada ia acontecer contigo. Que ia ficar tudo bem. Exato. Aí você começa a ver que o teu funcionário, ele deixa de entregar para você o que você está contratando, você está pagando por um serviço, mas o que ele faz da vida dele, o conjunto de hábitos da vida dele. Claro, eu usei um exemplo pontual de comeu errado, adoeceu. Mas não é só nisso, né? Por exemplo, é sedentário, então, por qualquer coisinha que vai faxinar a casa final de semana, já dá um mau jeito nas costas. Por quê? Porque é sedentário, não tem mobilidade e tal. Ou não, ou talvez não tem habilidade de gerenciar o estresse, aí tá dentro de casa, se estressa com tudo, se estressa com o marido, aí entra num estado de burnout, num estado de depressão, de crise de pânico, ou qualquer coisa assim, né? É isso aí. Então, o que acontece? Hoje, de todo o time que eu tenho trabalhando comigo, eu não tenho como contar com o serviço dessas pessoas 100% do tempo, porque muitas vezes não vão trabalhar por questões que a gente sabe que poderiam ter sido evitadas. Evitadas. Né? Claro, óbvio que tem coisas que a gente não domina, né? Obviamente, situações que acontecem, sei lá, bater o carro, né? Tá ok, né? Mas muitas coisas elas poderiam ser evitadas se tivesse questões de saúde de prevenção associado nisso. Aí eu penso lá assim com meus botões, tá, Samuel, o que eu posso fazer aqui para ajudar, né? Por quê? Em primeiro lugar, elas trabalham numa clínica onde elas têm todo o acesso à informação. Então não dá para dizer assim, não, elas fazem tudo errado porque não tem informação. Né? Não é. Inclusive, uma das questões que a gente deixa bem clara lá e pede, não é obrigação, mas tipo, por favor, prestigie o nosso conteúdo no YouTube, porque quanto mais você ouvir o que eu falo no YouTube, mais você vai poder participar aqui, conversar com os nossos pacientes e tal, né? Então é importante, elas têm a informação, elas têm. Além da informação, elas têm a prova de que isso funciona. Por quê? Porque elas conversam com os nossos pacientes que chegam lá, esculhambado, dor aqui, dor ali. Elas veem que quando o paciente começa a aplicar o modelo, ele começa a melhorar. Então, tem a informação e sabe que funciona.
E mesmo com tudo isso, o que eu vejo lá? Assim, lanchinho da tarde, bolacha de água e sal, biscoitinho Bono, né? Aí o que eu fiz? Primeira coisa, tá. Pegamos a Aqualive e falei, cara, uma coisa que é básico, que, aliás, toda empresa devia fazer, botar uma água de qualidade para o seu funcionário tomar, né? Uhum. Água é 70% do corpo é água. Se eu tiver que escolher alguma coisa, eu vou dar água, né? Água. Então, assim, a água que elas tomam não é nem mineral, não, é uma água boa, tá? Uhum. Aí, defini lá com elas que é o seguinte, ó, a clínica vai disponibilizar aqui para vocês um cantinho onde vai ter toda a parte de frutas. Eu compro toda semana frutinhas selecionadas, as mais saudáveis, boto num cantinho lá, ó, comam à vontade. Tá, pô, beleza, eu já vi que ali eu já comecei a conseguir ver menos pacotinho de biscoitinho andando pela clínica. Uhum. Então, assim, já... E assim, né, não posso proibir, obviamente, que elas levem o lanche delas, mas e não foi uma condição. Falei, ó, eu vou botar aqui, gostaria que vocês começassem a comer. E claro, até às vezes a gente ganha ali só pela economia. Então, elas pensam, nem é o que eu queria comer, eu preferia um biscoito recheado, mas já que é de graça eu vou comer essa banana. Então, né, de um jeito ou de outro a gente conseguiu ganhar. Pode ser pela saúde nutricional ou pela saúde financeira. Exato. Qualquer uma das duas, o hábito é saudável, tá bom. Deu certo, né? Aí, o que a gente faz? Definimos lá, agora nem me lembro como é que foi a definição, a cada 60 dias, a gente faz em todas elas uma injeçãozinha de vitamina D, nas que aceitam, não é uma obrigação, obviamente, né? Tem aqui a disponibilidade. Vitamina D aumenta o sistema imunológico. Então, assim, já é um jeitinho de manter mais os anticorpos funcionando e tal. Agora, com tudo isso, né, que é um gasto, né? Pô, é um gasto, é um investimento. Aí, tudo isso, às vezes, assim, eu pesco, né? Porque elas sabem, elas fazem tudo escondidinho, elas têm vergonha. Aí eu vejo lá que elas saem, se juntam 4, 5. Vamos fazer o nosso horário de intervalo junto. Putz, a clínica fica a 2 quadras do McDonald's. Aí elas vão lá no McDonald's almoçar. Aí eu penso assim, meu Deus, tudo que a gente fez, elas conseguem destruir numa única refeição, assim, dá uma dor no coração, sabe? Então, assim, é difícil, cara. É muito difícil conscientizar as pessoas em relação a isso. O que é o ponto que a gente foi entendendo, assim? A gente foi estudar comportamento humano, antropologia, psicologia, para entender, assim, cara, mudar uma cultura é isso. Então, alguns pontos, né, Samuel? O primeiro deles, quais são os atritos no cuidado com a saúde? Eu tenho uma palestra sobre saúde mental, que eu falo do burnout que eu tive. O burnout que eu tive foi o gatilho... Você teve um burnout? Eu tive um burnout. Eu fui parar no hospital vomitando sangue. E aí, eu conto a história rapidamente. Fui no hospital, eu era funcionário da GE, eu tinha um plano de saúde topíssimo. E aí, eles davam plano de saúde? A GE dava. Ou era de doença? Não, é o consórcio de doença. Te peguei agora. E aí tinha aquele topíssimo e tudo mais e tal. Cheguei no hospital próximo da minha casa, morava em São Paulo. E aí, putz, não, esse aqui a gente descredenciou, não aceita mais. Então, pô, cadê minha segurança? Pô, eu pagava caro, mesmo sendo funcionário. Tinha um desconto lá que eu queria um plano melhor. Tinha um desconto caro meu, da minha esposa na época e tudo mais e tal. Pô, que sacanagem. E eu, cara, vomitando sangue mal, com um troço estranho. Dirigi 8 quilômetros até o próximo hospital. Só que 8 quilômetros em São Paulo é muito diferente de 8 quilômetros em Porto Alegre. 8 quilômetros que tu faz em 15 minutos. São Paulo leva quase 1 hora para fazer. Cheguei no hospital, olhei, tinha um banner assim, com alguns sintomas. Se você tem esses sintomas aqui, avise o enfermeiro. E eu tinha todos, chegava a todos. Gabaritou. Eu achei que eu tava infartando. Fui lá, peguei a fichinha, comecei a fazer tudo que é exame. Tudo que é exame. Fiz tomografia, fiz ressonância, ultrassom. Fiz uma porrada de exames. Exame de sangue, conversa com o médico, conversa com o outro, Não deu nada meus exames. Nada. Até que o médico falou, na época não se chamava burnout, assim. Ele falou, cara, tu tá com uma crise de estresse. Simples assim. Minha receita era tirar 5 dias de férias. Essa era a minha receita. E tomar um Rivotrilzinho. Daí a medicação me dá uma regulada ali na lenta, né? Eu falei, caramba, velho, com 28 anos, pô, tô passando por isso, assim, mas o que aconteceu? Não era só o trabalho, tinha uma série de coisas na volta, assim, que faziam com que eu tivesse esse pico de estresse e tivesse levado ao burnout. Então, na minha palestra eu falo sobre isso, assim, sobre essa jornada das pessoas, sobre o gatilho do burnout e como que a gente pode entender os atritos no cuidado com a saúde. E uma das coisas que eu falo na palestra é sobre as Blue Zones. Deve ter ouvido falar, deve ter estudado isso. São zonas azuis, são 5 cidades no mundo onde as pessoas naturalmente vivem mais do que 100 anos. Então, são espaços de longevidade. O que chama atenção? São espaços isolados, né?
Porque uma é na Costa Rica, uma nos Estados Unidos, uma é na Grécia, uma na Itália, uma no Japão. Então são cidades próximas. E quando foram estudar os comportamentos, eles viram que eram comportamentos muito similares. Que era uma dieta baseada em plantas e... Mediterrânea, né? É uma dieta baseada em plantas e frutas, pouco consumo de carne branca e carne vermelha quase zero. Exercício natural, caminhada. Academia é um exercício antinatural. Né? Puxa ferro e tudo mais, então, é antinatural. A caminhada, andar de bicicleta no máximo, é um comportamento que as pessoas têm lá nas Blue Zones. Bebem vinho moderadamente, tem uma prática espiritual, conexão social muito forte. Então os mais velhos com os mais novos, os amigos se reúnem. Então vários comportamentos. E priorizam o sono. Quando a gente olha os comportamentos, dieta baseada em plantas e frutas. Atividade natural, caminhada. Prática de espiritualidade, meditação, reza, e cada um escolhe esse caminho. Conexão forte social, interação entre os humanos, convívio, etc. Priorização do sono. Quando a gente olha isso, Samuel, são comportamentos primitivos. São comportamentos que existem desde que surgiu o Homo sapiens. São os mesmos comportamentos. Só que ao longo dos anos, a gente complicou o que é saúde, o que é cuidado com a saúde. A gente enfiou um monte de coisa, um monte de atrito, onde cuidar da saúde parece uma coisa tão distante que a primeiro impacto que gera é repulsa, porque é muito distante de mim. E a gente foi entender qual é a jornada. Muitas vezes, o meu sócio hoje é um biohacker. Meu sócio está no banho gelado, no grounding, nas injeções não sei do que, na metformina, Se testando, hormese. Hormese, ele está nesse discurso, no vinagre de maçã, ele está nesse discurso. E eu sei tudo isso. Eu sei todo esse discurso, eu também estudei junto com ele. Porém, ele já está no estágio de biohacker. Hoje eu tenho uma doença, que é a obesidade. A obesidade é uma doença. Então, primeiro ponto, entender. Cara, eu tenho uma doença. Eu preciso sair da condição dessa doença para começar uma jornada de qualidade de vida. Então, esse discurso de biohacker, ele causa repulsa em quem tem a doença, porque é muito distante. Hoje, para sair da doença, o que eu tenho que fazer? Contagem de caloria, sair do sedentarismo. Então, é 150 minutos de atividade física semanal, que é 30 minutos de caminhada por dia, de segunda a sexta. É contar a caloria. Ah, mas a qualidade, porque o processo inflamatório, etc, etc, etc. Isso é um passo depois. Primeira coisa, tirar da condição de doença. Não adianta a gente querer sair do 0 ao 100. Então tem que sair do 0 para o 10. Do 10 é uma corrida, é uma maratona. Então, hoje meu sócio corre 42 quilômetros. Eu não corro 5. Adianta eu querer ter os comportamentos que ele tem lá 42 agora? Por que eu estou falando isso? Cada pessoa tem o seu processo. Quando a gente trata a pessoa de maneira linear, igual a todo mundo, o discurso não vai pegar em todo mundo. Então, quando a gente entendeu isso no ambiente de trabalho, eu não posso chegar e dizer o seguinte, toma um vinagre de maçã antes de comer um carboidrato, que o pico glicêmico vai diminuir e vai te ajudar a reduzir o processo inflamatório. Ele não entende isso. Para eles, não, putz, vinagre de maçã, bota os pés na grama, toma um banho gelado. Muita informação. É muito distante. Pô, cara, eu tô aqui comendo minha bolachinha Bono, tô aqui no meu McDonald's. E quando a gente criou o processo da IDEA para entender isso, a primeira etapa quando a gente chega numa empresa, chegamos na clínica lá. Primeira coisa, tem uma palestra sobre saúde e não sobre biohacker, comportamentos mais avançados, etc. Não, sobre saúde básico. Saúde básico. O que é saúde? E aí a gente roda um questionário. A gente foi acelerado pelo Google, tudo mais, então tem tecnologia, algoritmo, toda essa parte. A gente mede 6 tipos de saúde nesse questionário. Saúde mental, nutricional, qualidade do sono, saúde física, saúde social e saúde financeira. Feito isso, cada funcionário recebe seu mapa de saúde, que é o autoconhecimento. Pô, eu não sabia que dormir mais do que 8 horas não é saudável para um adulto. É um indicativo de que alguma coisa não está legal. Pô, eu não sabia que me acordar durante a noite para ir no banheiro é um indicativo de que a minha saúde não está normal. Então são coisas básicas que vai entregando informação e o cara vai vendo, pô, não é normal conviver com dor. Nosso relatório mostra que 40% das pessoas que responderam ao nosso questionário acham que é normal viver com dor. Dor nas costas, uma dor de cabeça. Deve acontecer na clínica. Alguém fala assim, tô com dor de cabeça, brota Neosaldina, né? Sempre alguém tem na bolsa. Porque é normal ter dor de cabeça. É. Então, feito isso, a gente mede essas saúdes. Então, entendemos cada uma desses processos em cada indivíduo.
Cada um recebe seu relatório individual. Depois eu gero um mapa estatístico e mostro. Ó, Samuel, da tua clínica, 30% dos teus funcionários estão com risco de ter um burnout. 40% estão com uma doença e não estão se tratando. Então, eu vou trazendo alguns pontos nesse sentido. Próxima etapa. Todo mundo, sem exceção, passa por uma consulta com médico de família. E os nossos médicos são os médicos do Moinhos de Vento. A gente tem uma parceria com o Moinhos de Vento, são médicos do Hospital Moinhos de Vento. Todo mundo faz isso. Próxima etapa, todo mundo faz o exame de sangue, que é um protocolo que a gente criou. A gente roda para dentro de casa e reúne as informações. Então eu vou ver as respostas do questionário, o prontuário da consulta médica, que dura 40 minutos a 1 hora, e o exame de sangue. Feito isso, cada funcionário é direcionado a uma linha de cuidado específica. Nós temos 19 linhas de cuidado, que vai desde uma condição grave de saúde, então a pessoa está com uma doença, até o risco para ela ter uma doença em 2 ou 3 anos. Então, por exemplo, a gente viu que a Bárbara ela está com risco elevado para ter hipertensão. Ela não dá hipertensa ainda, mas ela não tem um risco elevado. Ela vai ser acompanhada por um médico mensalmente, e vai ter suas metas individuais de saúde para que ela não vire uma pessoa hipertensa. Tem um acompanhamento desse mais próximo, assim, de personalizado, individualizado. Ela vai ter as metas individuais de saúde dela. Que pode ser, ó, Bárbara, pro próximo mês tem que perder 1 quilo e diminuir 1 ponto percentual do teu colesterol HDL ou LDL. Pode ser? Pode. Chegou no próximo mês, não consegui emagrecer 1 quilo e engordei 2. Por quê? Aí a gente vai entender qual é o ponto de inflexão. Tá fazendo sentido esse papo, porque eu tô muito louco. Perfeito. A gente vai entender um ponto de inflexão. Lembra que começa a saúde social e saúde financeira? Às vezes o que atrapalha a saúde mental da pessoa é porque ela está com um problema financeiro que ela não sabe lidar. Hoje no nosso banco de dados, 53% das pessoas têm algum problema financeiro. Ou estão inadimplentes, ou estão negativados, ou não têm planejamento para o futuro. Estão trabalhando só para pagar a conta. Todos os que têm problema financeiro, todos dormem mal e estão com risco de burnout. Então, qual é o ponto de inflexão? Esse cara precisa de medicamento para sair de uma condição de burnout? Precisa. Esse cara precisa de terapia? Precisa. Mas como é que eu resolvo o problema dele? Talvez, ensinando ele a lidar com a grana que ele tem, eu ajude a melhorar a saúde mental dele. Porque qual é o ponto de inflexão? Tá, o cara saiu do burnout, tomou remédio, não, tô bem de novo, tá tudo certo. Passou 1 ano, ele volta para aquele médico. Ele volta para o remédio. Por quê? Porque ele não resolveu a causa da parada. Então, por isso que a gente olha de maneira integrativa o indivíduo, para entender onde é que está o ponto de inflexão. E a gente descobriu que cada pessoa tem um ponto de inflexão diferente. Então, às vezes a pessoa que ela está indo almoçar no McDonald's, ela está fugindo de alguma coisa que está acontecendo na casa dela. Ela está ferrada, ela está negativada. Ela foi tentar comprar um negócio financiado e descobriu que ela está negativada por causa da Lojas Renner, que ela deve R$500. E ela não sabe nem por onde começar. Ela se enfia no financiamento com juros de 3% ao mês, porque ela olha para a parceira e não tem noção de que em algum momento elas vão se encontrar lá na frente. Então, essa promoção de educação, que infelizmente somos um país mal educado em todas as áreas, faz com que tudo reflita na nossa saúde. E entender a jornada de cada um. Então, o cara tem uma doença aqui, não adianta falar esse discurso para ele. Eu tiro ele da doença. Tirei da doença, eu vou jogar ele para a qualidade de vida. Agora vamos dar uns passinhos. Até chegar no biohacker, que o cara vai viver 150 anos, fazendo todas aquelas atividades. E aí, quando a gente olhou isso para dentro da empresa, a gente viu, pô, cada funcionário, não adianta chegar aqui e entregar o mesmo para todo mundo. Eu preciso tratar cada um de maneira individualizada. Isso que a gente faz hoje na ID. Acho que eu consegui explicar um pouco do produto, trazendo um pouco Perfeito. Da tese, assim. Perfeito. E o ponto principal aí que faz com que você aumente muito as chances de ter sucesso dentro de uma empresa, você falou, individualidade. É isso aí. Tá? Eu falo assim, eu tenho há 6 anos já um trabalho no YouTube, onde eu boto conteúdo, só que o que eu percebo? Assim, que eu tenho que fazer quando eu gero aquele conteúdo sobre saúde? Eu tento fazer um vídeo que aquele vídeo
ele possa servir para todo mundo. Então, por exemplo, assim, eu vou falar, vamos dar um exemplo, tá? Eu vou falar teu caso, se for de obesidade, você está doente, realmente. Obeso é doente, tá? É uma doença. É uma doença. Eu tenho que me aceitar. Não existe. Eu tenho que me tratar. É diferente. Então tá, por quê? Porque a gordura visceral ela é um tecido endocrinológico que produz 35 hormônios que matam você. Fato. Ah, mas eu não morri. Não, vai te matando aos poucos. É um câncer. A gordura visceral, quando eu vejo que o paciente é um pouco esclarecido, porque às vezes a comunicação é complicada, não é o que eu digo, e sim o que ele entende. Exato. Se eu vejo que o cara é esclarecido, o diagnóstico que eu dou para ele é mais ou menos assim: olha, seu João, o que você tem é uma espécie de câncer. Por quê? A gordura visceral é um tipo, se eu analisar, o que ela é? É uma célula que não devia estar aí, você não nasce com gordura visceral, você criou ela no teu corpo, né? Então o câncer também. E a partir do momento que você tem um câncer, o que o câncer faz? Ele se hospeda em ti, começa a gerar uma inflamação que vai estragar todo o teu sistema. O que a gordura visceral é? A mesma coisa. Ela se hospeda em você, ela gera uma produção hormonal que vai aumentar o teu risco de Alzheimer, Parkinson, infarto, tudo, né? Ninguém morre de obesidade, mas as doenças que a obesidade acelera. Né? Então, a hipertensão, o AVC, o diabetes, o Alzheimer... Tudo que é crônico e degenerativo vem dali, né? É isso aí. Então, o que eu faço? Quando eu gero meu conteúdozinho lá, eu vou falar sobre, então, esteatose hepática, que é uma gordura visceral no fígado. Tá. Eu vou dar dicas, assim, de como lidar com isso, mas o que eu faço? Eu travo nos 80% que eu digo, né? Eu falo o que vai ser igual para todo mundo que tem esteatose hepática. Eu falo alguma coisa que vai ser comum a todos. Mas tem uns 20% que teria que individualizar. Por quê? Sei lá, tua esteatose hepática é alcoólica. A esteatose hepática do outro indivíduo lá é porque é sedentário. Então, cada um vai ter um detalhezinho, né? E aí... Obviamente, muitas vezes, graças a Deus, eu recebo feedbacks de seguidores que me mandam um e-mail e falam assim, pô, eu vi o teu vídeo, eu apliquei o que você falou e eu curei. Tá, legal, mas eu tenho certeza que nem todo mundo. Com aquela informação vai dar certo. Por quê? Porque às vezes tem o toque final ali, que daí se não individualizar não dá certo. Tu não vai entender qual é o ponto de flexão daquela pessoa. Exatamente. O cara tu tá jogando um monte de informação sobre saúde nele. E o cara tá ferrado de grana. Tipo, pode dizer o que tu quiser pra ele. Não adianta, ele precisa resolver, tirar aquela condição da frente pra ele poder melhorar. Pô, saúde social é uma coisa que a gente mede também. Pô, o cara vai lá pra trabalhar, o cara pega 2 ônibus, leva 2 horas pra chegar no trabalho, depois ele passa o dia inteiro lá dentro do... Um ônibus que é assaltado a cada 15 dias, cada 15 dias. Ele já tá num nível de estresse lá dentro. Será que hoje vão me assaltar aqui? Exato, né? Tem gente que anda com 2 celulares, meu. Por quê? Porque um é pra entregar pro ladrão do ônibus, assim. Ele já chega, mas como é que esse cara chega? Aí, como tu falou, segunda-feira, normalmente, segunda-feira é uma merda, não sei o quê. É porque eu tô exagerando no final de semana. Experimenta no domingo, fazer uma atividade física e te alimentar bem à noite, pra ver se a segunda-feira vai ser tão ruim. Sabe aquela síndrome do Fantástico? Meu Deus do céu, tem que trabalhar amanhã. Faz uma atividade física no domingo, se alimenta bem à noite, pra ver como é que vai ser a segunda-feira. Ela muda completamente. Só que a pessoa já vem dessa condição. Ela pega o ônibus, ela chega no trabalho, ela vai se estressar no trabalho. Ela chega em casa, putz, tem alguém acamado em casa, tem um filho que tá doente, tem um marido... E aí vai uma série de problemas sociais, né, de saúde social, não de condição financeira só, mas falando de saúde social, que como é que eu vou exigir que aquela pessoa tenha uma vida regrada e saudável na parte nutricional, na parte física, se tudo que ela mais quer é resolver aquela bomba que ela tem dentro de casa? E ela não sabe por onde começar. Não sabe por onde começar. Porque que médico ela vai para resolver isso? Que médico que para e ouve ela? Eu tive um relato, vai até pro nossa rede social agora na próxima semana. É um empresário muito bem sucedido. E ele fala, pô, aí já salvou minha vida. Eu tava com um burnout, eu tava em depressão, eu não tomava banho há 3 dias, não saía da cama, tava com uns pensamentos meio estranhos e tudo mais e tal. E, cara, depois eu fui pensar o que o médico da Ídia fez por mim. Ele me ouviu. Porque normalmente eu vou no médico, a consulta dura 10, 15 minutos, porque a saúde é baseada em produtividade, né? Então, ainda mais se for por plano de doença. Por plano de doença. Você ganha pouco por consulta, você tem que atender de 15 em 15 minutos. É McDonald's. É aqui, 15 minutos, atende de pé pro cara não sentar e não querer tomar um café ainda, dá mais custo. Então, saúde é baseada em produtividade. Né? Então, tu olha, como é que o hospital, o médico vai fechar a conta? Ele vai ver tantas consultas, tantos dias de internação, tantos medicamentos utilizados, é produtividade. Chegou no final de tudo,
O paciente morreu, mas a conta fechou, sucesso. Tá tudo certo. Entrou o dinheiro que precisava. Exato. E aí a tese da IDIA nesse sentido, ela vem de um livro chamado Repensando a Saúde, que é de Michael Porter, que ele fala de saúde baseada em valor. Saúde baseada em valor. Qual é o valor? A pessoa estar saudável. E tu só consegue fazer isso se tiver um contato próximo com a pessoa. Se tiver... E tem uma palavra que eu aprendi com o Dr. Jurandir, aqui da Clinosson, que ele fala, cara, tem uma palavra que resume o que é cuidar da saúde. Afeto. Afeto. Muitas vezes, só do médico ouvir aquela pessoa, já mudou completamente a conduta médica dele. Às vezes tá ali, o cara tá te dizendo uma coisa, doutor, eu tô com uma dor de garganta aqui, tô com um pouco de pigarro, não sei o que. Não, toma esse remédio aqui e vai embora. Pô, mas pode ser inflamação da alimentação do cara que tá... Assim, de ouvir o cara um pouquinho mais, de entender um pouquinho mais a fundo qual é a condição dele, já faz uma baita diferença na vida daquela pessoa. E a gente busca essa individualização, assim, quando a gente entra na empresa, de como é que eu mudo o mundo daquela pessoa, para que o mundo daquela pessoa possa mudar o mundo dos colegas dela e vice-versa, e a partir daí a transformação começar culturalmente falando. A gente colocou muitos atritos no cuidado com a saúde. E eu sempre trago um exemplo do que é uma startup, do que é esse modus operandi de uma startup, que é simplesmente uma forma de remover os atritos da frente. O exemplo do Nubank. O Davi Vélez, que é o fundador do Nubank. Tá legal esse papo, tá legal esse caminho, sim. Fantástico. Tá legal? Aliás, não sei, porque o pessoal não está escrevendo ali. Vamos pedir... Vamos parar tudo agora. Eu quero saber se está fluindo bem. Eu espero que a opinião de você seja a mesma que a minha. Dá um feedback para nós aí. Inclusive, não sei como é que está com o pessoal da ProHub aqui, se a gente pode ficar 5 horas, 6 horas aqui batendo papo. Eu tô tranquilo. Tá tranquilo. Aqui, então, a gente pede um almoço depois aqui meio-dia. Pronto, então tá. Tá tudo certo. O que o Nubank fez? O Davi Vélez foi entrar na agência do banco dele. Ele não conseguiu, por causa da porta giratória. Mas espera aí, o meu dinheiro tá aí dentro. Eu não posso entrar no banco porque a porta giratória deu um problema. Pô, o que a porta giratória é? É um atrito. Beleza. Aí o cara entra no banco, vai pagar uma conta. Isso 10 anos atrás. Onde é que ele vai? No caixa. Não, na fila do caixa. Porque sempre tem fila no caixa. O que a fila é? Outro atrito. Outro atrito. Aí ele precisa falar com o gerente dele. E ele é um cliente select, premium, motherfucker, etc e tal. Ele chega para falar com o gerente dele. É uma sala diferente, tem um cafezinho. O atendimento dura 1 hora, porque eles falam de investimentos e seguros, etc. Só que o gerente atende... É um gerente. Tem fila pro gerente também. Tem fila do gerente. Então, eu sou um cliente premium e eu fico lá 1 hora esperando o atendimento maravilhoso que o meu gerente dá para outro cara. O que isso é? Atrito. O que o Nubank fez? Vamos tirar a porta giratória, porque é um atrito? Vamos. Vamos tirar a fila do caixa, porque é um atrito? Vamos. Vamos tirar o gerente, porque o gerente está ali para fazer o quê? Vender seguro, título de capitalização? É um atrito. O que sobra? A transação bancária. Aí que nasce o banco digital. Entende que não é vamos ser digitais porque é legal ser digital? Não. Vamos ser um banco sem atrito para a operação financeira? Aí tu vê 80 milhões de clientes. Porque não tem atrito. Quando a gente foi para ver saúde, quais são os atritos? Milhares de atritos. Milhares de atritos. Desde o discurso até a parte burocrática. No nosso mapa de saúde, a gente viu que as pessoas que têm plano de saúde estão em condições de saúde piores do que quem não tem plano de saúde. O cara realmente se encosta por ter um plano de saúde. Se eu adoecer, tá tudo certo, que eu vou... Alguém vai cobrir meus custos. Por quê? Lá atrás, quando eu falei aqui no início do podcast, o que ele busca é segurança. Então ele faz uma analogia com o seguro do carro. Então, pô, eu tenho meu seguro saúde, tá tudo certo. Só que tem um ponto. Tem carro? Tenho carro. Tu tem seguro no teu carro? Tenho. Se te roubarem o carro, o que acontece? O que o seguro faz? Me dá outro. Te dá outro. Só que não é por isso que o teu seguro vai te dar outro que tu deixa a chave na ignição, a porta aberta, estaciona na rua. Por que tu cuida tão bem de um produto material que vão te repor se te roubarem e quando chega na saúde a gente não faz o mesmo? Então a lógica da utilização do seguro a gente copia do carro, só que na hora de ter os cuidados para que não aconteça o evento ou sinistro, a gente desconsidera completamente. E a gente fala, por que isso? 2 pontos, Samuel, que fazem que as pessoas, mesmo com plano de saúde, não cuidem da saúde. Um deles, retaliação no ambiente de trabalho. O que é essa retaliação? A pessoa tem que chegar mais tarde, tem que sair mais cedo, tem que se ausentar. Isso faz com que ela fique constrangida
de cuidar da saúde dela. Sim, e no médico é feio. O patrão ele não enxerga isso com bons olhos. Exatamente, exatamente. Porque, pô, toda hora, ainda mais a mulher tem que sempre na consulta. Ela faz um Papa Nicolau, mamografia, ecomamária, transvaginal, ela faz exame de sangue, ela vai na reconsulta, aí de uma alteração o médico pede outra ecomamária. E aí vai. E às vezes são 10 idas ao médico, ou uma clínica ou um hospital. E quando a gente olha que a segunda doença que mais mata mulheres no Brasil é o câncer de mama, e a chance de cura de um câncer de mama em estágio inicial é de 95%, tu vê, tá tudo errado. E um dos motivos é essa vergonha de ter que ficar faltando, chegando mais tarde, saindo mais cedo, e não tem médicos e clínicas que atendam fora do horário comercial, todo mundo trabalha nesse mesmo horário. Sim. Então esse é um atrito. Segundo atrito, a burocracia. Então eu tenho um plano de saúde e vou procurar um médico. Aí tem que pegar o telefone, ir lá na lista do teu plano e olhar assim e dizer, pô, esse aqui eu gostei do sobrenome do bairro do médico. Vou ligar para esse aqui. Aí tu liga, doutor, tudo bem, doutor Samuel? Quero marcar uma consulta. Você tem horário? Tenho. A gente está agora em julho. Tenho para novembro. Na verdade, a primeira pergunta que o médico faz é a seguinte, é particular ou é plano? É, diferente. E aí tu fala assim, é plano. Tem para 2024. Não, é particular. Não, para amanhã eu já consigo te atender. Então esse é um atrito. A burocracia. Daí ela consegue horário com o médico. Beleza. Aí o médico pede os exames. Ela tem que marcar os exames. Tem muita requisição que vence. Tu deve passar por isso também com teus pacientes. A requisição vence e aí ele não consegue marcar porque ele liga pro laboratório, tem horário para tal coisa? Posso chegar a tal coisa? Não sei. E aí ele vai criando um empecilho. Aí vence a requisição. Ele tem que voltar no médico. Aí ele tem que conseguir um novo horário com o médico. E aí vai todo um problema. Mesma coisa com a clínica e por aí vai. Então a gente viu que esse era um atrito muito forte. A burocracia na marcação da consulta, mesmo para quem tem um plano de saúde. E aí, Samuel, eu vou entregar aqui o nosso maior segredo comercial, que foi a maior inovação que a IDEA criou. E nós somos parceiros Pfizer, nós somos parceiros Google, nós recebemos investimento, nós temos um sócio famoso que é o Joel J. A gente tem um monte de coisa inovadora dentro da IDEA. E a maior inovação que a gente criou é um cargo chamado assistente pessoal de saúde. É uma pessoa. Não é um chatbot, não é chat GPT, não é inteligência artificial. É uma pessoa. Assistente pessoal de saúde. Ela tem nome, sobrenome, CPF, tem tudo isso. O que ela faz? A parte burocrática. Ela vai ligar para a tua funcionária lá, para a secretária, Maria, vai dizer o seguinte, Maria, quando é que tu pode fazer a tua consulta? Aí eu posso sexta-feira pela manhã. Ela vai na agenda do médico, marca a consulta e devolve a Maria. Tá marcada a tua consulta, é nesse horário, nesse dia, beleza? No dia da consulta, Maria, tem consulta hoje, viu? Tá aqui. E esse lance dela ter que se ausentar, 80% da nossa jornada é digital. As consultas são digitais. É tudo via telemedicina. Então ela faz esse processo, fez a consulta. O médico pediu o exame. Eu só trabalho com laboratórios que façam coleta domiciliar. Ou na empresa. Ou na empresa. Então eu faço a gente chama de Health Day na empresa, vai um médico na empresa, vai o técnico de enfermagem ou o enfermeiro do laboratório, eu faço o aferimento de pressão de todos os funcionários, coleto o sangue de todo mundo e tudo certo. Vem para a minha base de dados. O funcionário precisa se deslocar ao teu laboratório, ficar esperando, dar as recomendações para ele. As mulheres, exame de imagem. Eu tenho um protocolo que até 2 horas a clínica tem que entregar os exames de imagem tem que fazer todos os exames de imagem até 2 horas. Então ela só precisa se deslocar e sair uma vez no ano, durante 2 horas, para fazer os exames dela. E as clínicas atendem a partir das 7h30, 8 horas, então não fica um período muito longe. O que a gente está tentando fazer, Samuel? Tirar os atritos da frente. Pô, eu consigo mudar a cabeça do patrão e dizer para ele, cara, essa mulher pode morrer de câncer se ela não fizer o preventivo. Dá esse período para ela aqui. Eu não consigo mudar a cabeça do patrão. Mas eu consigo melhorar a minha jornada para que não tenha fricção com o meu usuário. Então eu deixo ela digital o máximo que dá. Eu faço a coleta domiciliar. Se a pessoa não estava na empresa, o que eu faço? Eu mando na casa dela. Naquele dia o Samuel não pôde estar lá na empresa. Vai na casa dela, coleta o sangue, sem atrito. E quando chega o exame de imagem, que ainda não tem o que fazer, infelizmente, tem um protocolo para cumprir isso. Então o que a gente está fazendo? Tirando o atrito. A adesão hoje, Samuel, ao nosso programa é de 97%. Muito bom. E as pessoas estão batendo as metas individuais de saúde, porque são metas factíveis, tem alguém acompanhando, tem uma enfermeira navegadora que faz o acompanhamento clínico, a assistente pessoal de saúde faz a marcação de tudo, então o médico pediu o exame, ela já sabe. Samuel, o médico pediu um exame aqui, tá? Quando é que tu pode?
Eu posso na quarta-feira à tarde, final do dia. Ela vai, porque eu tenho acesso à agenda de todo mundo, dos parceiros. Eu vou na agenda, marco e só te entrego. Tá aqui, ó. No dia eu vou te lembrar. Então, essa parte de tirar a burocracia da frente já é meio caminho andado para você poder começar a tomar consciência e cuidar da saúde. Faz sentido isso? Cara, faz todo sentido, porque tem muita coisa que você está falando aqui que tá até engraçado, porque eu gosto muito de dar umas palestrinhas de vez em quando, e nas palestrinhas eu tento fazer as pessoas enxergarem um pouco das besteiras que elas fazem durante a vida. E, assim, embora você não esteja usando, você não está me copiando, não com as mesmas palavras, mas você está trazendo uma outra forma de falar o que eu tento desesperadamente usar para abrir a mente das pessoas, né? Porque olha o que você está... Se eu só abrir um parênteses antes de tu concluir, sabe por que é isso? A gente está olhando para o mesmo problema. Tá todo mundo olhando para a doença, nós estamos olhando para a prevenção. Então, a gente vai chegar às mesmas conclusões. Qual é a diferença entre eu e tu? Eu sou um marqueteiro. Então, a minha função é pegar todo o discurso complexo que o meu sócio tem, que ele é médico também, e transformar isso num discurso palatável para qualquer pessoa. Essa é a função do... Para que fique fácil de enxergar. Exatamente. Mas reforço o elogio que tu tem um dom de oratório e comunicação muito bom. Muito obrigado. A mensagem, ela chega fácil lá na ponta. Porque, assim, você está trazendo um olhar de como que a empresa pode otimizar para que o seu funcionário faça tudo sem fugir, sem negligenciar. Por quê? Porque, infelizmente, vai ter o último show dos Rolling Stones aqui em Porto Alegre e, cara, vai ser muito difícil comprar um ingresso. Tá, vamos falar, hoje em dia tudo é digital, mas vamos para um passado não tão distante. Putz, vai abrir fila para comprar ingresso. Cara, vai ter gente que vai botar uma barraquinha para dormir um dia anterior, vai ficar na fila. Quando chegar lá na hora de comprar, o atendente que vende ingresso pode ser grosso, grosseiro, estúpido. Quantos tu quer, rapaz? Daí o cara pensa, eu preciso de 1, 2... Vamos logo, tu acha que eu tenho todo o tempo do mundo? E pode ser o cartão não passe na hora. Mas o cara vai fazer tudo isso. Agora, se é para fazer alguma coisa pela saúde, que tem que ligar e marcar um exame, não, mas, poxa, só tinha para as 8 da manhã, eu gosto de dormir até as 7h30, não vai dar tempo. Então, existe muito essa coisa assim, de que quando é para a saúde, muita gente, muitas pessoas não estão dispostas a se movimentar muito. Por que isso? É legal o show do Rolling Stones? Muito. Legal pra caralho. É legal fazer 1 hora de esteira? Depende, né? Aí vai depender. A depender de como você enxerga. Qual é o significado que você dá para a esteira? Exatamente. O quanto consegue tangibilizar o benefício de ficar 1 hora na esteira. Esse é a lógica. Agora eu vou te provocar aqui. 1 hora de esteira faz bem? Depende. Depende do quê? Aí eu não vou entrar Na tua opinião, 1 hora de esteira faz bem? O que você acha? Pode errar, não tem problema. 1 hora de esteira, agora eu vou ficar pensando. A coisa aqui é bate-pronto, é sem combinar. A gente não combinou isso aqui. O que você acha? 1 hora de esteira faz bem para tua saúde? Não sei, eu acho que sim. Não necessariamente. Quer ver? Você odeia fazer esteira e eu te boto para fazer 1 hora de esteira. Você fica 1 hora fazendo algo que você odeia. Teu sentimento ali em cima... Não faz bem. Não faz Perfeito. bem. É isso aí. Então, quando eu faço indicações, eu falo para o paciente, cara, primeira coisa é você entender aquilo ali, o que aquilo vai te trazer de bem e estar lá em cima mentalizando isso, né? Por exemplo, parar de fumar faz bem? Cara, se você parar de fumar e o resto da vida você terminar o teu almoço e falar, olha aqui, ó, agora era a hora que eu acendi um cigarrinho, que eu curtia o meu momento. Agora tá aqui, essa vida não tem mais graça. Cara, então vai fumar, velho. Porque todo esse teu sentimento ruim que você tem por parar de fumar, por subir numa esteira... Vai ver uma doença tão ruim quanto o tabagismo traz. Então aí é que vem do show dos Stones, né? Pô, por que do show dos Stones você faz toda essa manobra tudo? Cara, porque aquilo talvez te remete... meu pai amava Rolling Stones, ele que me fez gostar do Rolling Stones. Você lembra de momentos que você teve... Entendeu? Você botou um significado naquilo, né? E aí, se a gente for entrar no campo de neurociência, neurotransmissores, dopamina, etc e tal,
Por isso que a gente fala das metas de saúde individual e das micrometas. Aí entra PNL, coaching, uma série de coisas que é legal de ter esse conhecimento, que eu falo que saúde é democrático. Saúde é democrático. Hoje eu chego numa empresa e eu falo com a galera, eu digo, ó, saúde é o único tema onde qualquer um, a partir de hoje, pode ter um comportamento para ajudar na saúde. Se eu chegar e disser assim o seguinte, galera, eu tenho uma oportunidade de investimento maravilhosa, vai dar uma rentabilidade de 3% ao mês. Venham comigo. Não é todo mundo que pode fazer isso. E talvez nem tenha um dinheiro para investir. Exatamente, não é todo mundo que pode fazer. Aliás, a maioria não pode fazer isso. Mas saúde, eu digo pra galera, a partir de hoje você pode decidir o seguinte, eu vou tomar um copo a mais de água por dia. Tá fazendo mais pela tua saúde. Em vez de dormir 11 horas, eu vou dormir 10h30. Tá fazendo mais pela tua saúde. Eu moro no 10º andar, eu pego o elevador, eu vou descer no 9º e vou subir um lance de escada por dia. Tá fazendo mais pela tua saúde. Eu vou ficar 30 minutos a menos no Instagram hoje. Tá fazendo mais pela tua saúde. Então, saúde é democrático e esses pequenos comportamentos vão ajustando e vai dando as pequenas recompensas. E tô vendo, porra, é legal, é verdade. Pô, experimenta num domingo só, à noite, tu te alimentar melhor. Pra tu ver como é que tu acorda na segunda-feira. Beber menos. Beber menos. Tipo, eu vou ficar um final de semana sem beber. Tipo, as pequenas dosezinhas tu vai vendo, porque a saúde é impressionante porque o reflexo ele é quase imediato. O reflexo é quase imediato. Putz, eu tô mal, eu tô com dor de cabeça, eu tô estranho. Hoje eu vou tomar 2 litros de Aqualive. Hoje eu vou tomar 2 litros de Aqualive. No final do dia tu vai te sentir melhor. E tu vai pensar, pô, isso aqui é um comportamento que me ajuda. Eu vou repetir ele amanhã pra ver se eu me sinto assim de novo. E assim vai aos poucos. Qual o problema? O cara tá numa condição ferrada e vem um profissional de saúde e joga um monte de coisa. Ah, a partir de hoje tu não pode mais tomar refrigerante, tu não pode mais beber, tu não pode mais fumar, tu não pode... O cara assim, tá, mas eu não consigo tudo isso. Minha energia é finita. Por onde é que eu começo? Repulsa. Não quero. Vou voltar pro meu comportamento aqui, tá tudo certo. Então a gente mostra que pequenas doses de comportamentos vão gerar motivação, porque as pequenas recompensas vêm na saúde de maneira imediata. Nenhuma outra área da vida a recompensa é tão imediata quanto cuidar da saúde. E a gente pode decidir hoje, que a partir de hoje, pô, eu vou tomar uma garrafa a mais de Aqualive por dia. Ou um copo a mais. Tá tudo certo. Já fez um bem pela tua saúde. A conta em 10, 15 anos, ela vai chegar de maneira positiva, se tu adquirir esse comportamento. Então, essa jornada toda, que individualizando o cuidado com cada um, entendendo como cada um funciona e adicionando coisas factíveis, façam que o cuidado da saúde seja muito mais simples do que é. Então, pô, o cara que está na condição de obesidade, que ele tem que contar a caloria. A gente pode estar no processo inflamatório, etc. No fim, ele tem que gastar mais do que ele consome. Exatamente. Simples Matemática. Assim. Matemática. O cara está obeso, ele está doente. Se ele não curar a obesidade, ele vai ter diabetes, vai ter hipertensão, vai ter AVC. Esse cara pode ou não tomar uma Coca Zero no almoço? Contando pela caloria, pode. Ele tá doente, tá na obesidade, e a bengala dele, para ele conseguir mudar outros comportamentos, vai ser a Coca-Cola Zero. Só que para esse cara, ele vai ter que cortar o refrigerante, comer mais salada, se exercitar. Pô, e se eu puder deixar a Coca Zero para esse cara, pelo menos nos primeiros 3 meses? Ah, mas o corante caramelo, mas não sei o que, não sei o que. Mas isso é um reflexo daqui 10, 15 anos que ele vai sentir. Mas a obesidade que ele tá. Em quanto tempo vai trazer uma doença grave para ele? Então, nessa primeira etapa, talvez esse cara, ele possa tomar a coquinha zero dele ali, que não tem caloria, porque ele vai adicionar mais salada no prato. É aquela recompensa imediata que ele tem. Ufa, não me tiraram todas as minhas bengalas. Eu tô aprendendo a caminhar de novo, eu tô fazendo uma fisioterapia, já tiraram todas as bengalas e, ó, te vira, vai lá. Não, eu tenho aqui minha bengalinha, que é minha Coca Zero, porque não tem caloria. Mas a gente sabe do sódio, do corante caramelo, etc. Aspartame. Aspartame. Agora acabou de entrar para a lista dos cânceres. Exato. Mas você sabe que isso que você trouxe, aí tem mais uma questão. Eu tô me metendo aqui na área da saúde, eu tô falando com um médico aqui. Não, mas quer ver? Mas é que você falou uma coisa antes que vem a calhar com o que você trouxe agora. Você falou da questão de individualidade, tá? E aí vem algo bacana que é assim, na minha consulta, é uma hora de consulta, tá? Na minha consulta eu também tenho que identificar perfil e personalidade. Por exemplo, eu vou te dizer qual é o paciente que eu mais gosto de atender. Paciente Schmidt, Miller, alemão. Cara, eu adoro atender alemão. Sobrenome alemão, por quê? O alemão, cara,
Não é à toa que a Porsche, a BMW, a Mercedes, né? A Volkswagen. Volkswagen são... Cara, o alemão, ele é bom, cara, no que ele faz. O alemão, ele chega na minha sala e eu falo pra ele, olha, você tá ferrado, você tem que parar tudo que você gosta. Você tem que parar com a tua coca de qualquer jeito, você tem que parar. Ele faz. O alemão, ele é famoso por ser teimoso, né? Exato. Então, em 2 guerras, os caras perderam 2 guerras, destruíram o país e são uma das maiores potências mundiais hoje, economicamente falando. Então, assim, eu acho que tudo que pode ser visto como um defeito pode ser usado como qualidade. O alemão ele é visto como cara teimoso, teimosia. Meu, se você usar teimosia na hora de você mudar teu hábito... Eu tinha clínica em Novo Hamburgo e eu fiquei 7 anos com clínica lá. Eu fechei faz 2 anos. Fechei por quê? Porque a minha logística já não dava mais para me dividir. Sim. Mas foi uma dor no coração. Inclusive, os últimos 2 anos eu aguentei, já não podia ter ficado com a clínica lá. Mas eu fiquei porque o resultado que tu via era maravilhoso. Eram os melhores pacientes, cara. Você fala e eles fazem. Então, a gente tem que identificar essa personalidade também de cada pessoa, né? Isso é importante. Faz toda a diferença. O meu avô não era alemão, mas ele tinha essa coisa da disciplina. Meu avô chegou no médico e meu avô fumava, já fazia 30 anos. E o médico falou pra ele assim, o senhor não pode mais fumar, tá? Então tenta reduzir de 2 carteiras para um cigarro por turno. Vai tentando diminuir, assim. Eu não posso fumar, doutor? Não. Então, pegou a carteira de cigarro, rasgou no lixo. Esse paciente a partir de hoje, nunca mais eu fumo. Meu avô bebia. E ele desenvolveu gota. Aí chegou no médico, falou, tô com dor aqui, tô com dor ali. O senhor não pode mais beber. Não posso beber? Ele tinha um hábito todo domingo, todos os dias, na verdade, ele ia pro boteco com os amigos dele. Meio-dia. Tomar o limãozinho. Tomar a coisinha dele. Ele parou de beber e ele continuou indo pro boteco. Ele tomava Pepsi. Todos os dias ele tomava Pepsi, não tomava mais cachaça. Meu avô no cara, o médico dizia pra ele, o senhor tem que começar a fazer caminhada. Ele caminhava 4 km todos os dias. Não é que ele fala, vou me planejar. O médico falou num dia, no outro ele começou a caminhar. Então meu avô era, mas é uma exceção da exceção da exceção, né? Não são todos, né? Eu tenho um paciente que é o Laerte, ele é um paciente que ele me procurou, sei lá, tá comigo há uns 6, 7 anos. Aí ele chegou na primeira consulta e ele tinha uma dor articular nas juntas dos dedos. Aí eu peguei e falei para ele, Laerte, isso aí é o trigo. Tá? O trigo dá muita inflamação nas juntas. Você tem que parar de comer trigo. E ele, tá bom. E eu olhei e falei, putz, esse cara não vai fazendo nada, né? Aí 3 meses depois ele voltou e tal. Daí eu leio o prontuário, né? Da consulta anterior, leio sempre em voz alta com o paciente que eu anotei na consulta anterior. Legal. Aí eu falei, paciente procura atendimento com dor nas articulações, tal. Eu falei, Laerte, e a dor? Ele falou, não, sumiu. Daí ele é bem prático, sabe? E ele é um cara, ele tem seus 60 e poucos anos e tá muito bem, ele parece 50, assim. Ele tem uma mente muito boa. Legal. Cabeça boa, cara, ele não reclama, ele tem uma consciência assim, de universo, espiritualidade muito boa. Só que tinha os erros que ele fazia por falta de informação, né? Daí quando ele falou assim, sumiu a dor, eu falei, você parou com o trigo? Ele, claro. Você não mandou? Mandou parar com o trigo. Parou quando? No mesmo dia. Aí conversamos um pouquinho. Aí não me lembro o que ele estava reclamando lá de uma dor no ombro e tal. Eu falei, vamos fazer um treinamento funcional. Aí eu falei assim, eu vou te indicar a minha academia onde eu treino, fazer com o meu personal. E ele mora na Zona Sul, né? E a academia ficava ali na Silva Jardim. Longe, né? Eu treinava na época às 7 horas da manhã. Tá, daí eu peguei, passei o contato tal do meu personal. Tá legal, no dia seguinte eu tô chegando para treinar às 7 da manhã, quem tá saindo? Ele. Chegou às 6 da manhã. 6 da manhã. Eu falei, o Laerte, tu tá aqui? Ele falou, sim, tu mandou ouvir. Eu já liguei e já vim. Cara, muito bom. Que paciente dos sonhos, né? Mas não é o normal. Essa é a exceção da regra. Eu adoraria que os meus pacientes fossem assim. E eu sou muito assim na vida. Por isso que eu admiro gente assim, entendeu? Cara, por que eu tenho um canal no YouTube onde eu vou lá e eu explico o porquê das coisas? O objetivo do meu canal é esse, é o porquê. Não vou dizer pra ti que comer mamão faz bem pro intestino. Faz, mas por quê? Né? Então eu gosto de ir lá explicar enzima, papapá e tudo isso, né? Legal. Então eu penso assim, cara, se eu fosse paciente, o que eu gostaria? Eu gostaria que o médico me dissesse o porquê. Porque também se tu me disser assim,
Hoje, tá? Se tu vier com o teu programa aí bater na minha porta lá, claro, tudo bem, eu sou um médico que entendo disso, mas vamos me botar numa condição de um outro empresário. Tu bate na minha porta e tu fala para mim que eu tenho que cuidar da saúde dos meus funcionários e eu não tenho esse conhecimento, eu vou dizer, some daqui, rapaz, que essa tua startup aqui, vai quero fazer nem mais saber. custo. Exato, vou gastar mais, entendeu? Agora, se você sentar, me trouxer tudo isso que você trouxe aqui, falar para mim sobre estatísticas, percentual, probabilidade, opa, você me convenceu, agora eu tenho informação, né? Então agora eu mudo. Tem uma coisa para o empresário que fica muito claro, assim, não existe performance sem saúde. Claro que o cara em alta performance, tu pode performar, estando doente, tu pode performar, mas aquilo é limitado, tem um prazo. Uma hora que ela vai cair. Então não existe performance sem cuidado com a saúde. E performance e saúde está diretamente ligado a resultado, a produtividade. E isso está ligado a dinheiro no bolso. Então é muito fácil explicar quando a gente olha para essa ótica. Sim, fica fácil. Qual é o ROI? O ROI é mais saúde, mais felicidade, mais produtividade, mais dinheiro. Simples assim. Mas a gente tem uma calculadora de ROI que mostra isso na prática para os mais pragmáticos, né? Mas o discurso é exatamente esse. Né? Eu percebi que quando eu comecei a fazer esse trabalho de dar a informação, eu também consegui converter mais com os meus pacientes, entendeu? Eles começaram a aderir mais a isso. E aí o ponto também, buscando algo que você trouxe antes, que é muito importante, quando a gente pensa assim, em individualizar cada paciente, geralmente o paciente que me procura, infelizmente, poucos são como o Laerte, que tinha uma dorzinha no dedo e tal. Né? Não, a maioria chega no nível de poliesculhambamento. O cara chega destruído. Então, o que eu digo na minha consulta? Eu falo até... Eu gosto muito de confrontar e chocar o paciente. Ainda mais quando ele veio e ele não é assim aquele fã do canal do YouTube, ele não me conhece tão bem. Ele veio porque alguém indicou e tal. Eu falo assim, ô Michael, o que te contaram que eu sou? Médico? Não. Falaram que eu sou... Não. Ixi, cara. Falaram tudo errado. Não sou médico, não. Aí eu já vejo a cara de pavor. O cara, tô no lugar errado, né? Falou assim, cara, eu sou administrador de empresas. Essa é a minha função aqui, tá? E você tá me procurando com uma empresa falida. E a gente aqui agora, a gente vai ter que definir o que fazer, tá? Vou te botar em recuperação judicial... Ou, a depender de você, a gente pode decretar falência hoje aqui. E aí você vai ter que aprender a conviver na condição de miséria. É uma opção. Agora, a minha função aqui é ensinar você a administrar uma empresa que você não soube administrar. Você recebeu ela bonitinha, as contas tudo paga, faturando, botando dinheiro no bolso. Foi assim que te entregaram. E você... com a tua inabilidade e irresponsabilidade, conseguiu destruir ela. Tá? Então, agora o que eu vou te ensinar é a faturar de novo. Fantástico. E aí, eu tenho que ver muito quem é esse paciente, porque se eu vejo que ele é um tarado, aquele cara que só não tinha informação, mas que tem sangue no olho, eu já falo em faturar. Eu vou te ensinar a botar dinheiro no bolso em pouco tempo. Perfeito. Mas se eu vejo que ele é aquele cara que não acredita nem muito nele, eu não falo em faturar. Eu falo só em pagar as contas. Eu falo assim, vamos pelo menos pagar essas tuas continhas para tu sair dessa... Então assim, por quê? Porque às vezes, como você falou, ir do menos 5 para o mais 5, às vezes é tão distante que a pessoa ela não tem nem essa motivação. Ele nem começou e já desistiu. Agora, se eu falar, cara, vamos do menos 5 para o 0... para pelo menos você começar a ver a tua empresa fechando o caixa no 0 a 0. É isso aí. E depois a gente pensa em faturar, né? É importante ver. Mas o ponto importante, quanto tempo durou a tua consulta? 1 hora. Se fosse 10, 15 minutos, o que tu ia fazer para esse cara? Cara, eu ia descobrir o nome dele, eu ia descobrir se ele é casado, tem filhos e um pouquinho das doenças do passado. E ponto. É isso aí. E toma aqui tua medicação, vai lá, daqui 3 meses a gente se vê de novo para renovar a receita e vida que segue. E isso, você também começou nossa consulta falando do valor que é colocado, né? Você disse assim, não é custo, é investimento. Exatamente. Né? Infelizmente, muitas pessoas elas não sabem a diferença entre um produto caro e um produto de alto valor. Né? Por exemplo,
Eu tô até triste, sabe? Que depois da pandemia não voltaram as minhas... Eu palestrava muito antes da pandemia. E não voltaram com a mesma frequência. Eu gosto de palestrar. E aí, nas minhas palestras, eu contava assim, que teve um dia que eu tava arrumando meu armário. E aí eu olhei para minha mulher e falei assim, amor, essa camisa aqui, que eu paguei caro, mas eu vou dar pro meu pai. Porque meu pai veste mesmo número que eu, dou toda a minha roupa pro meu pai. Essa aqui eu paguei caro, mas eu vou dar pro meu pai. Ela, como pagou caro? Isso aqui tu comprou lá naquele outlet em Barcelona, tu pagou 20 euros? Eu falei, sim, mas eu nunca usei. É uma fortuna? Uma coisa que eu paguei 20 euros e nunca usei é caríssimo. Se eu tivesse pago 100 euros, mas eu usei, obrigado, Adriano, mas eu usei até rasgar, opa, foi barato, né? Então, assim... De verdade, tem certos pacientes que me brocham na consulta, assim, sabe? Porque às vezes eu ouço uns comentários, principalmente quando eu atendi em Caxias do Sul. Eu sou de Caxias do Sul, tá? E Caxias do Sul, quando eu me formei, eu montei um consultório lá, mas não durou muito, eu caí fora, tá? Por quê? Porque eu ouço muito, eu sou muito de pescar algumas coisinhas pequenas que o paciente fala, mas aquilo ali me conta como ele é na forma de pensar e tal. Exato. Então, na consulta, às vezes o paciente falava assim, doutor, então, eu era até para ter vindo antes, sabe? Minha prima lá, que é tua paciente, me indicou e tal, eu era para ter vindo antes, mas eu achei cara a tua consulta. Aí eu já falava, não vale a pena eu atender esse cara, porque o que ele está me dizendo? Que a saúde dele não vale nada. Exato, ele não vê o valor. Que a saúde dele, cara, se isso aqui é caro para ti, tu está me dizendo que você não dá o menor valor para tua saúde. É isso aí. Quanto custa a tua saúde? Tu está disposto a pagar no máximo 20 reais aqui para ter saúde, entendeu? O cérebro não entende o que é caro ou barato. Pro cérebro é uma divisão só. Justo ou injusto. Exatamente. É justo eu pagar R$2.000 numa consulta com o Dr. Samuel? Qual é a justiça? Qual é o retorno que eu tenho? Qual é o benefício? Não existe caro ou barato. Tem gente que vai pensar o seguinte, cara, eu quero muito consultar com o Dr. Samuel. Custa R$2.000, não sei se custa, tá? Tô chutando aqui o valor para baixo daqui a pouco. Custa R$2.000. Eu quero muito porque eu sei que ele vai me ajudar, eu quero mudar de vida, eu vou pegar um empréstimo, eu vou fazer um financiamento, eu vou pagar em 10... Doutor, posso te pagar em 10 vezes no cartão de crédito, em 12 vezes? Ele vai dar um jeito, porque ele viu justiça naquele valor. Então, caro ou barato, o cérebro não entende que é caro ou barato. O cérebro entende justo ou injusto. Dependendo do valor que tu dá para tua saúde ou para outras coisas, aí tu vai fazer o esforço. A prova disso é, hoje as pessoas compram um telefone, um iPhone, em 36 parcelas. Elas pagam 3 vezes mais o valor daquele produto. Por quê? Ele viu o valor naquilo. Aí não é caro ou barato. Então, investir R$10.000 no telefone é justo. Gastar R$2.000, R$3.000 com a tua saúde não é justo. Então, essa mudança cultural que eu acho que a gente vai conseguir levar essa mensagem para o grande público. Assim. Eu tenho algumas manobras para fazer, porque, como você falou, né, a gente tem que usar PNL. E PNL é entender como é que o cérebro funciona, né? Exato. Por exemplo, tudo bem, eu trabalho com uma medicina integral, assim, uma abordagem mais integral e com base de ortomolecular. E um médico desses não tem pelo plano de saúde. Não é uma especialidade médica, então não tem pelo plano, né? Então a pessoa tem que pagar. Mas às vezes eu me deparo, por exemplo, na minha consulta, com uma paciente que tem um monte de disfunção hormonal, ginecológica, e que eu tenho que mandar para a minha gineco, que eu tenho gineco na minha equipe. E aí eu falo, olha, eu gostaria que você passasse com a minha ginecologista, porque a abordagem da ginecologia que está sendo aplicada a você, ela não está te ajudando. Eu preciso de alguma gineco que tenha uma visão muito mais integrativa do teu corpo e tal. Aí, como existe o gineco pelo convênio, aí o paciente fala assim, tá, mas eu tenho gineco no convênio, a tua aqui só atende particular. Mas daí ela pergunta, quanto é a consulta? Aí eu falo, é R$300. Aí ela fala, não, mas é barato. É 300. Tá, não, dá para pagar. Daí eu falo, não, beleza, é 300, tá? Só que a doutora Michele, que trabalha comigo, ela precisa fazer 3 consultas em você. Daí o paciente, como assim? Eu falo, na verdade, quanto que é o tempo máximo de uma consulta médica por aí? Meia hora. Então tá, ela cobra R$300 pela meia hora, só que a consulta dela é 1h30. Então é 900 que ela cobra. Porque se você fala que ela cobra 900, mas é muito caro. Tá, mas espera aí. Mas ela fica contigo 3 consultas. Se 3, né? Porque às vezes a consulta é 20 minutos. Então, 1h30 já vai a 5 consultas, entendeu?
Aí a pessoa entende, porque senão ela fala, mas é muito caro R$900. Cara, é caro por quê? Porque tu tá acostumado com uma consulta de 15, 20 minutos, onde o máximo que o médico tá podendo fazer por ti é te dar esses remédios, porque ele não teve nem tempo de te conhecer. Exatamente. Ele só conheceu a tua doença. É isso aí. Ele não conheceu o paciente. Perfeito. Então, eu gosto de trabalhar esse ponto Legal. de vista. Porque eu digo, cara, eu não acho uma Ferrari caro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Aham. Nem tem, né? É muito dinheiro. Mas não é caro. Por quê? Porque eles estão te entregando o que eles cobram. É isso aí. Entendeu? Estão te entregando um motor potente, uma tecnologia, uma história. Para chegar nesse carro, os caras estudaram quanto Dizer erro, cara, né? Não é pra mim hoje, É. mas não pode dizer que é caro. Não. É Isso muito aí. dinheiro, mas não é caro. É isso aí. É isso aí. Baita Caro é um Fiat Argo pelo preço de uma Ferrari. Aí sim. Aí é caro. É o meu jeito de pensar, de enxergar, né? E assim, quer ver? Ainda nesse aspecto, tem uma historinha que eu conto, que é assim, aos 24 anos, quando eu comecei a entender e entrar nesse universo de cuidado com a saúde, de academia e tal. Cara, naquela época, eu gostava muito, meu prazer, o que me dava prazer era jantar com os amigos, tá? Eu tinha todo dia da semana o meu amigo fixo para cada restaurante. Então, assim, tinha lá um amigo para quarta-feira era o dia do Outback, na quinta-feira era o Applebee's, sexta-noite era o Barranco. E eu sentava na mesa e eu nunca olhei preço do que eu comia, tá? Eu tinha me formado médico, né? Daí já tinha saído daquela escassez. Cara, fazendo plantão, tu não fica rico, mas tu pode pelo menos pagar por teu jantar. O médico, quando ele se forma, ele pensa... A primeira coisa que ele faz é ou financiar um carro, ou financiar um apartamento, ou ele faz conta assim, puta, eu quero muito esse carro aqui, a parcela vai dar 2 plantões. Então dá pra... 2 plantões. É a moeda. É a moeda. É a Ele plantão. não sabe reais tantas horas, o dólar. Tantas horas de plantão. É Exatamente. Então, assim, eu podia pagar por isso, né? Então, eu saía para jantar e nunca olhava a conta. Até porque eu bebia, então no final, na hora de pagar a conta, eu nem sabia quanto estava pagando. Estava meio já alegre, com álcool na cabeça. Só sabia, sei lá, divide por 2 aqui, eu divido por 3. Tá tudo certo. Exatamente. Aí, quando eu me obriguei a começar uma academia, porque eu falei, cara, tá na hora, né? Tem toda uma história o porquê, envolve até mulher, né? Porque eu acabei um namoro, falei, pá, eu tô aqui, tinha um corpinho, 58 quilinhos, eu parecia aquele do Senhor dos Anéis lá, o Precioso, sabe? My precious. Exatamente. Gollum, né? O corpinho de pedir desculpa. Isso, eu tinha esse corpinho aí. Aí eu falei, cara, eu vou pra academia. Cheguei na academia, na época, hoje eu faço a relação, tá? O valor da mensalidade da academia era exatamente o mesmo valor que eu gastava numa noite jantando. E eu achei cara a academia. Por quê? Porque não era o que eu queria. Não viu o valor? Eu estava indo por uma obrigação, entendeu? Eu falei, caraca, na época era R$125. Eu lembro, tá? A academia. Claro, ela era uma das mais carinhas do bairro, tinha as de 65, mas era outro nível. O que eles ofereciam era melhor, tinha uma assistência melhor. Então é aquilo, né? É o quanto valor você dá àquilo. Sabe que eu, como marqueteiro, até tem um corte meu no meu Instagram falando sobre marcas. Eu sou apaixonado por marca, tá? Então, eu gosto da história, eu vou entender a história da marca, do porquê. E eu sempre penso na Louis Vuitton. Meu sócio também fala muito assim, cara, o cara botou a marca dele num pedaço de couro e cobra 50 mil euros numa bolsa. Assim, por que isso? Por que custa tão caro assim? Que é justamente esse valor da marca. E como é que eu já trabalhei na Apple, que a preocupação com a marca é gigantesca, assim, aprendi muito, bebi muito daquela fonte lá. E teve uma situação, eu vendia ressonância, tomografia, essas coisas todas, né? Então tinha contratos de $700 mil, $1 milhão, tudo mais. E eu sento para assinar um contrato simbólico, é tudo digital, mas eu gostava de assinar um contrato com o médico, tirar uma foto, aquela coisa toda. E eu sento para assinar com ele um contrato de $900 mil, com uma caneta que a GE tinha me dado. Uma caneta promocional. E ele olha pra mim e fala assim, tu vai assinar um contrato de quase $1 milhão com uma caneta promocional? E aí eu fiquei assim, médico, deixa eu te dizer uma coisa. As marcas, elas são sinalizadores de status, ok? As pessoas naturalmente querem se relacionar com quem tem mais sucesso. E a marca mostra isso. Tu, como vendedor de um produto de alto valor agregado, tu não pode assinar um contrato de $1 milhão com uma pessoa com uma caneta que não vale R$5. Eu comecei a refletir naquilo assim. Faz sentido. Faz muito sentido, meu. E ele falou assim, não quero que tu te endivide para comprar uma caneta.
Mas, cara, parte do teu investimento, do que tu recebe da comissão dessa ressonância, dessa tomografia, etc., tu tem que investir mais na qualidade da que tu entrega pro teu cliente. E tu mostra pro cara, eu valorizo tanto esse nosso negócio aqui, a nossa relação, que eu vou assinar esse contrato com uma caneta de R$2.000. É essa mensagem que tu passa pra pessoa. O quanto valorosa é aquela relação. E ao mesmo tempo ele pensa, pô, se esse cara tem uma caneta dessas vendendo esse produto, esse cara tem sucesso. Eu quero me relacionar com ele. Qual é o próximo negócio que nós vamos fazer junto? Então aí nós vamos entrar num campo de vendas, etc. Mas a marca, ela traz muito o valor que aquilo te entrega, que é o quanto tu valoriza aquele momento. E aí o preço, ele passa a ser um detalhe. E aí tu vê, pô, realmente, cara, depois que eu adquiri esse produto aqui, eu adquiri essa marca aqui, eu começo a ser visto de maneira diferente no mercado, eu começo a ter mais valor agregado. Eu vou dar um exemplo rápido. O moletom que eu estou vestindo aqui hoje, do First Class, que é um grupo de mentoria de empresários, onde está o Joel J., Caio Carneiro e Flávio Augusto da Silva. Custa R$250 mil por ano. São 3 encontros presenciais e um encontro online mensal. A forma como eu sou percebido só de estar nesse ambiente muda completamente a lógica do que é preço, o que é valor, o que é caro, o que é barato. Muda completamente. Então E aí, o que tu está valorizando? Né? De novo, não é se endividar para... Não, o Marco falou que eu tenho que comprar uma Montblanc, eu vou lá... Não. Onde é que tu está botando o teu investimento? O que eu falo? Pô, eu vou comprar cota de fundo imobiliário, eu vou comprar uma linha de produtos da Essential para me ajudar a cuidar mais da minha saúde. Pô, tem valor aquilo ali? Então, se tem valor, eu vou investir, porque tem retorno. Só que está desajustado a forma como a gente enxerga o valor das coisas. Não, e mesmo nesse teu exemplo, tá? O cara escolheu. Então, é cota de investimento ou é uma linha Essential? Tá, ele escolheu ir para o suplemento. Aí, quando ele vai para o suplemento, ele fala, pô, mas tem uma linha bem mais baratinha que eu vi ali que os caras estão vendendo, né? Até o rótulo é estranho, é meio simples, meio duvidoso, né? Então, será que... Por que é tão mais caro? Ou, por exemplo, a água que a gente está tomando, que talvez até o exemplo seja até melhor do que o... Porque água é uma coisa que as pessoas não valorizam. Não valorizam, entendeu? Aí você vai falar assim de um filtro de água, que eu nem sei quanto custa, a gente ganhou os filtros da Livana Clinic, mas não é um filtro caro. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas né, tem um... Ou até com água mineral também, você vai comprar uma garrafa de vidro e uma garrafa de plástico, né? Cara, mas o que está ali dentro está envasado, é uma água de qualidade melhor. Exato. Entendeu? Então, às vezes, o poupar... Claro, tudo na vida a gente tem que avaliar, né? Porque botar dinheiro fora e rasgar dinheiro também é uma coisa de louco, né? Tu tem que entender o que tu tá comprando. E aí é informação. Isso. É informação. Que a gente falou, e, cara, por que essa água aqui, o preço dela é maior que essa? Por quê? Primeiro, a garrafa é de vidro. Então, pô, o custo da matéria-prima do vidro já é melhor. Mas por que é vidro? Não, porque o microplástico que vai para dentro do teu corpo vai ficar lá não sei quantos anos, vai te prejudicar. Ah, então isso aqui já é um investimento. Pô, água alcalina, antioxidante. Mas o que isso aqui me traz? O que é isso? O que é isso? E aí tu vai entendendo. Entendi. Ah, não, então peraí, meu. Isso aqui tá me matando, custa R$2. Isso aqui me ajuda, custa 15. Eu vou nisso aqui. Onde é que eu posso cortar custo? E aí isso aqui deixa de ser custo. Isso passa a ser investimento. E aí tu olha assim, onde é que tá meu custo? Pô, eu posso comer um McDonald's a menos no mês e investir mais numa água que vai me trazer mais benefício. Então, de novo, essa mensagem onde a gente não pode enxergar a saúde como custo, que é o que a gente quer mudar lá na ponta. Saúde é investimento. Eu vou estender o exemplo que eu te dei da minha imersão em academia, onde eu achava caríssima a academia. E como é que eu enxergo isso hoje? Cara, hoje eu treino numa academia que está entre as mais caras, assim... mas nada é um valor absurdo, mas assim, está dentre as melhores academias de Porto Alegre, né? E o meu personal, eu valorizo ele tanto que eu tenho um acordo com ele. Eu falo assim, cara, olha só, se eu tirar férias e não treinar, eu continuo te pagando. Se tu tirar férias, que é, claro, não o ano todo, né? As tuas férias, que é normal, tira tuas férias, eu continuo te pagando. Legal. Por quê? Porque esse cara, ele tem uma função e uma importância tão grande na minha conquista diária pela saúde, no meu projeto, que eu quero pagar, eu quero investir. É isso aí. Ele é merecedor, entendeu? Eu, inclusive, acho assim, pô, o cara não, se ele tirar férias, eu não pago. Tá, peraí, cara, todo mundo que eu contrato para me ajudar, a minha funcionária da minha clínica, ela tira férias, eu continuo pagando ela. Ela é alguém que eu contratei para me ajudar
no meu sucesso financeiro. É isso Eu aí. contratei ele para me ajudar no meu sucesso de saúde. Eu acho justo isso. Ele perfeito. tem que tirar férias, ele tem Aham. que descansar, senão ele Exato. vai entrar num burnout. Então eu valorizo isso hoje, entendeu? E pago sem dor. Aham. Claro, graças a Deus posso também, né? Você falou, não vamos se endividar É isso para aí. alguma coisa que não pode. Dentro do que cada um pode, Aham. a gente tem que ter Mas esse tipo exatamente. de visão. Vamos escolher melhor as nossas batalhas, assim, para que o dinheiro ele vire, de fato, um objeto de transformação na nossa saúde e a gente possa investir mais em saúde do que olhar mais como custo. Né? E quer ver? Vou até usar um exemplo. Sei lá quantos anos atrás, cara. Uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu não tinha o hábito de fazer o que hoje eu faço, que é com alguma frequência mensal, às vezes, fazer um geometria e balanceamento, né? Eu vou num osteopata, vou num profissional para alinhar musculatura, fazer uma liberação miofascial e tal. Como que eu comecei isso? Como que eu descobri que isso era necessário? Porque eu atendo sentado o dia todo. Então, eu fico 9, 10 horas sentado. Cara, isso não é fisiológico, isso não é normal. Não é natural. Ficar sentado. É não é. Então, você vai começando a ter encurtamento de músculo e tal. E aí, uns 9 anos atrás, numa sexta-feira, eu levantei depois do meu último paciente do dia, no meu consultório, e eu tive algo que se tivesse me contado, eu não acreditaria. Assim, meu corpo travou. Eu senti uma dor na lombar e eu mergulhei ao chão, porque me faltou força nas pernas. Eu caí no chão e eu não conseguia levantar dali. Aí a minha secretária chamou amigo meus, fortão, lá para me tirar do chão, me levaram num quiropraxista. Bom, eu sei que eu fiquei uma semana em casa, deitado, com relaxante muscular e todo dia fazendo uma fisioterapia, porque eu não conseguia trabalhar. Quanto isso me custou? Exatamente. Uma semana minha improdutivo. O quanto isso me custa, né? Então, hoje, eu já aprendi a botar mais isso no meu escopo de terapias preventivas para que eu possa continuar trabalhando sentado e tal, e não ter uma nova crise dessas que me impede de continuar ganhando meu dinheiro. Perfeito. E são vários exemplos que a gente pode dar aqui. Eu me considero hoje uma pessoa com muito mais conhecimento em nível de prevenção, né? É isso aí. E claro, e espero que daqui a mais 10 anos, se a gente puder vir aqui bater outro papo no podcast, eu te digo, olha, 10 anos atrás eu estava aqui dizendo de coisas que eu descobri mais ainda. Porque esse é o sentido da vida, né? Isso aí. É a gente ir abrindo a mente e que o processo de envelhecimento, ele seja de amadurecimento junto. Fantástico. Né? Eu tenho uma frase tatuada aqui. Stay hungry, stay foolish. Que é uma frase do Steve Jobs no discurso dele de Stanford, que é justamente isso. Mantenha-se faminto, mantenha-se tolo. Quanto mais faminto de conhecimento eu tenho, mais conhecimento eu adquiro. Mas mantenha-se tolo para que eu não ache que eu já sei de tudo. E aí volta para stay hungry, stay foolish, que é justamente isso. Virou looping. Virou looping. Então, assim, o tempo todo aprendendo, porque é sobre isso a parada, o jogo todo. Quem tem mais conhecimento acaba tendo mais sucesso em todas as áreas. O sucesso não falando de fama, dinheiro, etc. Mas ter a saúde em dia é um sucesso. Lógico. E isso depende da informação que a gente tem. Então, a gente tem que ser um bom pai é sucesso. Ser um bom marido é sucesso. Um bom filho. Exato. Isso se a gente não tem conhecimento, tem ferramentas para isso. Pô, se eu não sou um bom pai, o que eu posso fazer? Cara, busca terapia, vai entender. Talvez o comportamento que tu replique hoje é o que tu sofreu no passado e tu não resolveu aquilo lá. Então vai pra uma terapia. Pô, tem uma dor nas costas crônica. Cara, vai num ósteo, vai num quiroprata, vai num físio. Então tudo isso tem ferramenta à disposição e a gente não sabe nem por onde começar. Mas eu acredito que com a mensagem que a gente está levando aqui pro YouTube, pro Spotify, nas empresas que aí já tá, a gente vai conseguir mudar essa realidade. Maravilhoso. Eu adorei. Cara, foi legal? Papo de... Não foi, está sendo. Legal. Está sendo e será, porque nós vamos continuar. Isso aqui continua, né? Esse contato de hoje, ele não termina aqui. Que legal. E eu queria te convidar aqui a ajudar, continuar ajudando as pessoas de casa, dando uma dica, que eu sempre peço ao final do nosso podcast, uma dica de livro que você leu e que te trouxe reflexões e que você acredita que ao indicar para o nosso público seguidor aí, ao ler em casa, isso será uma extensão desse nosso podcast de hoje. Tem aí algo que te vem em mente? Tem.
Tem 2 livros para esse papo aqui. Tem um que é o livro que mudou a minha vida em relação à criatividade, a julgamento, essa coisa toda, que é o Roube como Artista, que é do Austin Kleon. Roube como Artista. Esse eu nunca vi. Foi um livro, assim, um divisor de águas para mim, assim, de visão de marketing, de criação, de toda essa de julgamento, de dar ideias, toda essa parte, assim. Então me ajudou muito até nessa busca pelo conhecimento, criar esse negócio, entender mais sobre essa coisa de atrito, etc. Roube como Artista. E o outro é o que a gente falou aqui, eu citei ele aqui no nosso papo, que é o Repensando a Saúde. Esse eu já li, esse é muito bom. Que é do Michael Porter, mas o livro da minha vida é Roube como Artista. Adriano, eu sei que o Repensando na Saúde tem na Amazon. Os 2 tem? Bota o linkzinho abaixo aqui, então, para quem quiser. E algum filme que você assistiu e alguma mensagem ficou desse filme? Cara, eu tenho vários filmes. Sou apaixonado por Poderoso Chefão, a trilogia do Poderoso Chefão e tudo mais. Mas tem um filme que, além da história ser maravilhosa, é uma história real, ela tem uma memória afetiva muito forte para mim, é o Homens de Honra, que é com Cuba Gooding Jr., Robert De Niro, Charlize Theron, que era o filme favorito do meu avô, que é o meu ídolo, assim, o cara que hoje eu fico pensando assim, pô, o que meu avô pensaria de mim hoje? Será que ele estaria orgulhoso? Eu tenho certeza que sim, porque ele me falou a minha vida inteira sobre essas coisas que eu tô fazendo hoje, que eu deveria sempre buscar querer mais, ajudar as pessoas, transformar o mundo, essa coisa toda. Então, a história é muito legal, que é do primeiro marinheiro negro da Marinha Americana, mas tem uma memória afetiva muito legal, assim, pra mim, que é o Homens de Honra. É um puta filme, mas pra mim ele bate diferente sempre que eu vejo ele. Já vi umas 30 vezes, eu acho, desde que foi lançado, mas é um filme inspirador, assim, que mostra que de resiliência. Não vou contar toda a história aqui, mas ele é uma história sobre resiliência, sobre preconceito, sobre resiliência, sobre superar obstáculos, dificuldades e as pessoas de apoio que a gente tem que ter para que a gente possa conquistar nosso objetivo. E sobre nunca desistir. Exatamente. Que esse filme traz essa mensagem. Exatamente. Nunca desistir dos seus sonhos. É isso aí. Então isso acho que essa é a mensagem, assim. Acho que o Roube como Artista, como livro para aguçar a criatividade, e Homens de Honra para mostrar que resiliência é um poder para poucos. Muito bem. Eu confesso para você que muitos dos podcasts, quando finalizam aqui, me trazem um sentimento de tristeza, cara. Esse é um deles, porque por mim a gente podia ficar aqui batendo... Podia ficar aqui até... horas e mais horas. Mas todo convidado que a gente percebe que não conseguimos esgotar o conhecimento e o conteúdo, ele entra para uma listinha aí de voltar e com certeza... Vai ser um prazer se puder fazer isso. Será. Que legal. Então eu quero te agradecer muito pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Eu quero não é rasgação de seda não, tá? Mas assim, ó, e também não é achar que eu sei tudo da vida, não. Uhum. Tá? Graças a Deus não sei, tá? Mas como é que eu vou te explicar isso, cara? Tudo que você falou naquela mega introdução que você trouxe são todas coisas que eu já sabia, tá? Por quê? Porque você me diz, nós estamos olhando para o mesmo lugar. O mesmo problema. Tá? Mas sabe que não é que eu já sabia, é que nada foi novidade para mim, tá? Mas apesar de nada disso aí ser novidade, você trouxe a reflexão e o conteúdo de um jeito novo para mim, que eu nunca ouvi alguém trazer, entendeu? Como isso que você falou assim, cara, o plano de saúde é um consórcio que você paga até ser contemplado. Eu falei, tá, ok, eu sei, talvez todo mundo sabe disso, mas quando é trazido com essa sabedoria da palavra certa, da analogia, da metáfora certa, isso abre a mente de um jeito que faz com que você não consiga mais deixar de pensar nisso. É isso aí. Entendeu? É impossível. Então, Ver é irreversível. Então, assim, eu queria te agradecer porque hoje esse bate-papo ele trouxe mais reflexão ainda para mim. Que legal. Sabe? Finalizou aqui, eu falei, caramba, cara, eu já tenho mais arsenal agora de informação, de abordagem para poder continuar fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é despertar o melhor em cada um. Fantástico. Então eu quero te agradecer por isso, porque para mim foi muito produtivo, foi incrível estar aqui contigo. Cara, para mim foi um prazer, assim, eu aprendo muito contigo, assim, e tu é um dos caras que faz com que a gente pense lá na Idia que a gente não é louco, sozinho. Então, bom. Esse é o ponto, assim, que essa mensagem, ela dá resultado lá, desde o Laerte até as empresas que a gente está atuando, que, cara, não é maluquice. A gente enxergou algo que as pessoas não estavam enxergando.
E agora, ainda bem que isso está acontecendo no campo material, porque na imaginação a gente já tinha visto isso muito tempo atrás. Já estava na nossa cabeça, né? Aí volta lá para o Walt Disney. If you can dream it, you can do it. Então, a gente já viu isso acontecendo. A gente só está fazendo acontecer nesse estágio aqui de materialização. Então é muito, muito legal de ver. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo teu discurso, pela tua forma de trabalho, por te arriscar a construir um podcast. É um caminho totalmente antinatural ao médico. Totalmente. O teu discurso já é antinatural. A forma como tu te posiciona, as palestras, o podcast, é muito admirável. Então, parabéns pelo teu trabalho. E assim, obrigado por ter aberto esse espaço aqui, porque tu é um cara que eu admiro e eu estou muito feliz de estar aqui. Gratidão pelas palavras. E quero desejar para a tua empresa um futuro de sucesso, porque é o tipo de empresa que quanto mais sucesso tiver, mais saúde o mundo vai ter. Exatamente. Diferente de se a tua empresa fosse uma franquia de fast food, eu ia dizer, cara, exato, não tenho como te desejar sucesso, não é o que eu espero para você. Mas nessa área de atuação que você está dedicando o teu tempo, eu realmente desejo que no nosso próximo podcast, você que é um cara que adora números, você venha aqui e fale, cara, minha empresa ela prosperou 800%. Legal. É isso que eu desejo para você. Amém. Gratidão por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigado. Quero agradecer você também, nosso público fiel que fica até o finalzinho aqui. Se você chegou até o final desse vídeo e ainda não deu o seu depoimento, eu estou curioso e ansioso para saber o que você achou desse bate-papo aqui de hoje. Então, por favor, deixe seu comentário. Se você gostou, dá o likezinho, pega esse link aqui, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família. Se você não está inscrito no meu canal ainda, por favor, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo, desse episódio, além dos links dos livros aqui que o Michael trouxe para a gente, você também tem um link onde você pode clicar, acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Então, Michael, vamos lá, vamos se despedir. Obrigado e até o próximo.